Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Além do Projeto. Hoje estaremos falando sobre o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Eu sou Ana Luísa, sou arquiteta. E eu sou o Gils, arquiteto e seu anfitrião. Quem é o nosso convidado hoje? Hermes Fonseca. Arquiteto, engenheiro e corretor imobiliário. O Hermes hoje ele é o atual presidente do Conselho de Arquitetura do Maranhão. E a gente vai conversar hoje sobre o CAU, sobre arquitetura, engenharia e corretagem imobiliária. Hermes, querido, bem-vindo. É um prazer te ter aqui. Boa tarde a vocês. Prazer estar aqui com vocês, né, nessa conversa, nesse bate-papo. Espero poder contribuir com os assuntos que vão surgir, né? Com certeza. Obrigado. E assim, a gente tem... O Hermes ele tem uma formação muito ampla, né? Arquiteto, engenheiro, agora corretor e atualmente é o presidente do CAU Maranhão. Eu tenho muito tempo para conversar contigo, mas eu queria começar acho que de trás para frente, né? Do CAU para a tua formação. Na época que eu estava na faculdade, eu acreditava que a função do CAU seria lutar pelos direitos dos arquitetos. Só que depois eu entendi que isso seria uma função de um sindicato. E aí depois eu ouvi alguns comentários na faculdade de que a função do CAU seria proteger a sociedade dos maus arquitetos ou dos maus profissionais. E aí eu queria ter a oportunidade de ouvir de ti. Hoje, qual é a função do CAU? O CAU ele foi criado, né, até por uma descendência do conselho antigo, que era o CREA. E você está falando com a pessoa certa, porque eu participei de toda essa história. Na época do CREA também? Na época do CREA, eu fui militante, eu fui coordenador de Câmara, porque a gente tinha já um trabalho dentro do CREA de tentar separar a arquitetura da engenharia. Isso já era uma coisa que vinha desde a discussão da 1010, que foi a resolução que fez a criação do CAU. Então, quando o CAU foi criado, né, que houve essa separação, a gente já tinha um desenho do que o arquiteto, dentro daquelas atribuições, ele poderia fazer ou não fazer. Mas isso ainda é uma coisa confusa até hoje, tá? É uma coisa que não vou dizer para vocês que isso foi resolvido, porque houve um avanço do CAU e um avanço do CREA. Então, os conflitos continuaram e até hoje ainda continuam. Então, assim, para mim é muito difícil, porque eu sou arquiteto e engenheiro, então é como se eu estivesse brigando comigo mesmo. E tu conhece os dois lados, né? Eu conheço os dois lados da moeda. Então, eu sei que os dois lados são importantes. E quando o CAU foi criado, né, ele foi criado com o propósito de valorizar a profissão. Eu sempre digo que o CAU ele não tem uma função, tem como função principal pela sua criação, como lei, né, a 12378, que é a fiscalização. Mas é uma fiscalização não punitiva. É isso que a gente tenta mostrar para a sociedade como um todo, não só para os profissionais. A gente tem uma fiscalização em que o propósito maior é induzir o bom exercício da profissão de todas as formas. Seria uma fiscalização, no caso, educacional. Educacional, mas a gente sempre fala educacional, há sempre aquela confusão educacional de que forma, né? A gente fala em exercício, mas a gente sempre pensa que exercício é assim. Exercício é o leigo não fazer, é só fazer o profissional. Mas também, o exercício que a gente também tanto defende é a boa remuneração. Não adianta você dizer que está sendo feito por um profissional em que aquele profissional ele não foi valorizado da forma como ele merecia do trabalho que ele está fazendo. Então, esse é o grande propósito do CAU como um todo. Vou lhe falar da minha gestão, né? Eu tenho mania de botar a coisa por alto, às vezes eu me confundo, né? Então, eu estou na terceira gestão. Eu fui presidente da gestão fundadora, então eu fui primeiro presidente do CAU. Foi um prêmio para mim, porque nada é por acaso, né? Então, assim, foi uma coisa que veio para a minha mão de uma forma tranquila, assim. Eu participei de todo o processo de transição, porque eu estava no CREA e era coordenador da Câmara, e dentro da Lei 12378 estabelecia esse critério, que o coordenador atual da Câmara de Arquitetura no CREA faria a transição. Então, essa transição foi feita por mim, né? Minha coordenação, e posteriormente a isso houve o processo de eleitoral, em que tiveram 2 chapas, e a minha chapa ganhou, e depois eu fui eleito o presidente, que é um processo que a gente teria que explicar melhor. Foi qual ano? Foi 2011, o meu primeiro ano, né? Mandato. Aí eu fiquei no primeiro mandato e o segundo mandato. O terceiro mandato tem que ter um interstício, você não pode ser presidente 3 vezes. Sim. Aí dessa vez agora eu voltei novamente, só que eu já voltei com uma outra cabeça. Então, assim, eu tento passar, eu achei bacana a tua introdução aí, a visão que a pessoa tem do conselho em si. Eu tento dizer o seguinte, que o conselho, a gente está tentando fazer nessa gestão o sentimento de pertencer, né? A gente teve uma ação muito boa no início da minha gestão, que foi a questão da vacinação, não sei se vocês se lembram. Sim. Aquilo ali também foi uma coisa assim,
E até quando aconteceu aquilo, eu disse, pronto, agora não preciso fazer mais nada. Eu já fiz o que eu tinha que fazer pelos meus profissionais, meus colegas. Porque foi uma coisa assim que mexeu com a cabeça das pessoas. As pessoas começaram a postar, agora eu tenho orgulho do meu conselho. E aquilo me despertou. Eu disse, rapaz, vou deixar de lado o que é para fazer, obrigatório fazer, e vou fazer o que meu coração manda. Então, dessa forma, eu estou conduzindo, né, conseguindo conduzir, já estou no 2º ano do 3º mandato, com esse pensamento de pertencer. Os profissionais, eles vão lá no conselho, eles são premiados com um capacete personalizado, eles tiram foto, aí fazem questão de tirar foto com o presidente, seja ali, no caso agora sou eu, mas assim, a gente quer ter esse hábito das pessoas irem lá, aí o assessor de imprensa vem, coloca no Instagram, aí já é o profissional que posta. Então, a gente criou a Sala do Arquiteto, sim, que é um espaço cowork para o profissional, está lá disponível. Nós fizemos uma campanha de doação de livros, a gente agora está estruturando uma biblioteca, a gente já tem para mais de 500 livros, entendeu? Então, assim, a gente tem feito muita coisa. No passado, a gente fez uma programação de 15 dias, que foi relacionado à questão do bem-estar. O nome da campanha foi Bem-Estar Arquitetura. Então, a gente fez palestras voltadas para esse tema. Os patrocinadores foram pessoas da saúde, da prática esportiva. Então, não foi só a arquitetura propriamente dita. A gente acredita que a arquitetura é um todo, né? Sim. Você está no espaço, teve a questão da neuroarquitetura. Então, assim, eu penso que a gente está no caminho certo, vou deixar um legado nesse sentido. Então, assim, quando eu falo pertencer, eu puxo logo para a questão do time, né? Cheguei aqui, a gente estava aqui, né, pegando uma parte do jogo de futebol da Copa, então eu sempre puxo a história do futebol. A pessoa, quando é de um time, ela não abre mão. Então, o flamenguista, ele consegue ter na casa dele a caneca do Flamengo, o copo do Flamengo, né? Tudo, sim, dele é do Flamengo, a bolsa é do Flamengo, a mochila é do Flamengo. Então, assim, a gente quer que o profissional tenha esse sentimento de que ele tem prazer em fazer parte de uma comunidade, pode-se assim dizer, que é o CAL, que é uma família, e que ele se sente abraçado, entendeu? Ele não só ser aquele processo cartorial de registrar um projeto, registrar uma RT, e isso tem dado retorno. A gente tem recebidas muitas contribuições, a gente tem recebido também em vez de a gente convidar as pessoas que se convidam para estar com a gente, porque eles acham importante estar junto com a gente agora vai fazer a premiação TCC pela 2ª vez. Já houve o patrocinador que vai doar 3 poltronas, além da premiação em dinheiro que o CAL vai dar, porque faz parte do edital. E quando a gente quer fazer, a gente fez um evento mês passado, em que nós tivemos a maior facilidade de ter patrocinador, porque o conselho, assim, ele tem as atribuições dele que são legais e que a gente pode fazer. E tem a outra parte que a gente não pode fazer, mas que deve fazer. É tipo assim, você faz um evento, o patrocinador já ajuda na parte que a gente não tem nem capital e nem pode fazer. Então, o patrocinador sempre ele é muito importante. Ano passado, na campanha do Bem-Estar Arquitetura, eu consegui 500 camisas, né, através de patrocinadores. Então, isso demonstra mais ainda que a gente tem, a palavra certa é credibilidade. E essa credibilidade é que eu quero passar aqui nesse bate-papo, aproveitando esse momento, né, que é um momento ímpar, né, falar não só do meu escritório, de mim mesmo, né, mas falar da questão do conselho. Então, eu agradeço essa oportunidade de poder esclarecer, né? É importante. Pra gente é um prazer e eu já te adianto que é meio que impossível discernir o Hermes, presidente do CAL atual, e o Hermes, arquiteto, engenheiro, porque eu acho que tudo se mistura, né? Porque eu tenho certeza que coisas que tu tem na tua vida como arquiteto, tu tenta entender o porquê que o CAL, como é que o CAL poderia fazer parte daquilo, e tu como presidente do CAL, com certeza tu pode imaginar como é que tu poderia fazer mais para a tua profissão, já que tu tá também no dia a dia, né? Tu não é só presidente, tu também atua como arquiteto. Eu acho que seria legal tu contar um pouco sobre essa diferença de como é para ti ser hoje presidente do CAL e como isso interfere na tua vida como arquiteto. O que tu consegue ver, já que tu tá tanto dentro do jogo como presidente do CAL, quanto fora como profissional arquiteto. Tu é remunerado por ser presidente do CAL ou isso para ti é uma função mais social? Foi uma boa pergunta e uma boa oportunidade de dizer isso. Interfere sim, não por melhor, né? Eu não vou dizer que o CAL não me atrapalha. O CAL me atrapalha porque eu dedico uma parte do meu tempo durante o dia
para minhas obrigações como presidente do conselho. Inclusive, a gente está tentando marcar essa entrevista aqui há tempo, só que sempre que eu falo com o Hermes, ele vou ter que viajar para resolver coisa do CAL, aí ele volta, aí eu falei, vamos gravar amanhã. Eu já viajo amanhã para resolver coisa do CAL e volto semana que vem. Então, sim, então a gente tem, é um cargo honorífico, então a gente não recebe nada. Aí diz assim, mas aí vem aquela pergunta, e por que tu estás nessa missão? Né? Eu considero uma missão. Aquela coisa, né? A gente vem desde a faculdade, já tem um histórico lá do passado, de o que você queria ser quando crescesse e tal. Então, assim, eu sempre tive como ambição na minha vida ser arquiteto. Isso era um fato, né? E eu sempre, as pessoas vêm para a seguinte pergunta, por que você foi fazer engenharia? Então, eu gosto sempre de explicar isso, tá? Foi primeiro arquitetura? Não, os dois foram juntos, eu fui mais louco ainda. Eu comecei uma em um ano e passei nas duas faculdades, mas eu não consegui fazer, não me matriculei nas duas. Mas aí no outro ano eu fiz de novo vestibular para engenharia, então comecei, sempre tinha um ano na frente. Quando eu me formei em arquiteto... Foi aqui em São Luís? Foi em Belém. Então, é uma coisa assim, complicada a pessoa entender porque eu fiz isso. Então, mas também é fácil entender porque que eu abraço tanto essa questão do CAL. Eu peguei um período da arquitetura em que ela era marginalizada. Eu vivi essa época. Então, assim, o arquiteto ele era visto como artista, e tem outras palavras, que eu posso até dizer aqui que não é uma palavra feia, porra louca, aquele artista porra louca, que vive o mundo dele, que é sonhador. Esse era o perfil do arquiteto, né? Sim. Então, isso aí não sou eu, não fui eu que criei, era um tabu que existia. E dentro da faculdade você percebia isso também, que a linha de ensino, ela sempre era voltada para... A gente vê que até pouco tempo ainda existia esse tabu, tinha a prova de aptidão. Isso, quando eu entrei na faculdade, que eu vi que minha faculdade, que eu passei de arquitetura, era uma pública e que era tudo misturado, né, no primeiro ano, então eu fiz cadeira junto com os engenheiros, e eu já percebi ali que eu estava correndo o risco de dedicar 5 anos da minha vida a uma profissão que eu já tinha escolhido, né? Mas é o que eu achava que eu tinha que ter mais. Meu esforço, tanto é que eu passei em primeiro lugar para a arquitetura. Eu não gosto muito de divulgar isso, não, mas... Então é só para a pessoa entender o meu esforço. Então, uma pessoa que passa em primeiro lugar é porque ela estudou muito. Então, para mim, não existia a possibilidade de não passar. Numa época que vestibular era vestibular, né? Era a coisa mais concorrida. Eu não vou dizer que o Enem... E tudo, né? Tudo. Você esperava o seu nome no rádio. Então, era assim. E na época que eu fiz, a prova foi até feita em cima de um livro russo, a prova de física. Então, houve muita eliminação. Então, realmente, quem não estava preparado não passava. Aí, sim, nesse primeiro ano que eu percebi, aí eu tive apoio da família, né? Meu pai disse, né, não, meu filho, faça engenharia. Também ele tinha esse receio de eu fracassar na escolha da profissão. De eu ficar pobre, como eu digo, estudar para nada, né? Não ter trabalho, não ter emprego, que a gente sempre pensa no emprego, né? Porque o arquiteto ele não tem emprego, ele é empreendedor. Exato. A gente sabe disso, a gente vai entrar nessa seara. E tem arquiteto que tem que aprender. Tem que aprender assim, né? Exatamente. A gente espera um dia poder trazer um arquiteto aqui para entrevistar, que ele tenha um pouco mais dessa visão empreendedora. Talvez seja um de nós aqui que conte um pouco da nossa empresa, que a gente administra ela um pouco bem diferente do que muitos escritórios funcionam. Por isso que, graças a Deus, a gente cresceu muito rápido e de forma saudável. Mas a gente quer mostrar também para os arquitetos justamente isso, né? Que o arquiteto ele é um empreendedor, ele tem que entender o seu escritório como uma empresa e não como um negócio que tem que ser andado pela paixão. Sim. Né? E, assim, só continuando assim o raciocínio, então, assim, aí eu disse assim, eu tô aqui pago, como eu digo assim, eu tô aqui para estudar, né? Meu pai já me mantinha lá em Belém para estudar, eu vou aproveitar esses 5 anos que eu tenho na minha vida. Então, realmente foi um esforço monstro, porque tinha semestre que eu fazia 12 disciplinas misturando uma com a outra. E o que me ajudou também foi a questão das greves, que aí, enquanto uma estava de greve, adiantava a outra. Tudo ajudou. Tudo foi andando, mas assim, né? Então hoje eu não me arrependo. Então, são duas profissões que têm tudo a ver, né? Não tem como separar uma da outra, uma caminha. Agora eu sempre uso uma frase que já virou, né? Até minha cara, eu sempre digo que eu sou engenheiro com alma de arquiteto. Então é mais fácil a pessoa entender. Então, agora é difícil também que as pessoas pouco me visualizam como engenheiro. Talvez eu tenha mais perfil de arquiteto. Se for assim, ótimo. Mas também, para mim, o junto é misturado também, não tem problema, entendeu? Eu não tenho essa... Então, assim, dentro da militância do CAL, assim, os colegas presidentes, eles também me veem assim, pô, tu joga dos dois lados, uma hora tu tá defendendo engenheiro, tu tá defendendo... Eu não defendo ninguém. Eu acho que volto a insistir, como eu falei bem no início, todos têm seu lugar, tá? Eu fiz um evento em Codó, convite de uma arquiteta, Ana Carla, lá, não sei se ela está assistindo esse programa, vou mandar ela assistir. Não, mandar. E foi muito legal porque foi um evento feito
pelos arquitetos e engenheiros. Então, a minha fala lá, a minha palestra foi sobre empreendedorismo. E qual foi a mensagem que eu deixei para eles? Eu disse, olha, não adianta vocês brigarem entre vocês. Vocês têm que escolher o que cada um sabe fazer de melhor. Se você escolher o que cada um faz de melhor, ninguém vai do espaço do outro. Então, é o arquiteto que sabe fazer interiores, então ele faz, aí na hora que for para fazer a obra, ele já empurra para o engenheiro. Na hora de fazer o projeto de imobiliário, ele já indica um outro colega. E aí você monta uma equipe que não vai ter espaço para ninguém, só para aquele equipe multidisciplinar. E assim que é bom, porque você está trabalhando todo mundo. O meu escritório ele funciona dessa forma. Eu trabalho muito no setor público, né? Muita licitação, muito projeto executivo. E o projeto executivo é um projeto que engloba desde a arquitetura até, né? Tem contratos que vêm desde a sondagem, topografia. Ali eu já estou chamando o cara que vai fazer a sondagem, já estou chamando o topógrafo. E é uma equipe, e vai, termina com o engenheiro ou a engenheira que fica lá no final fazendo a questão do orçamento. Mas ao longo disso tem o engenheiro eletricista, tem o engenheiro mecânico, tem os arquitetos sêniores, tem os arquitetos júniores, tem os recém-formados, que eu chamo para fazer parte da equipe, que é uma oportunidade para eles aprenderem e é uma mão de obra boa, porque está ali, né, tem tempo, tem disponibilidade. Porque o nosso maior problema na nossa profissão também, como você falou aí, é questão de tempo. Exato. Então, às vezes, você quer trabalhar e não tem tempo. Quando tu quiseste me entrevistar, não teve tempo. Mas é porque a gente, realmente, o tempo... Eu sempre digo que o tempo é inimigo do homem. Não, eu digo que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Mas é o inimigo do homem, porque se ele não souber administrar, ele não consegue fazer a metade das coisas que ele se propõe a fazer. Então, ele acaba sendo o inimigo, porque ele não consegue... E quanto mais tempo a gente tem, menos a gente faz. É impressionante, né? Eu sempre que eu fiz mestrado, doutorado, e eu não sei onde arranjei tempo. Agora, por que eu arranjei tempo? Porque eu não dormia pouco, eu não via televisão à noite. Então, você abre mão de certas coisas para cumprir outras. Então, esse é o grande mensagem que eu faço. Quando meus alunos lá, professor, eu não tive tempo de fazer. Não, o tempo você tem, você não quis. De fato. Eu acho que o querer não é poder... Né? Tem um livro do Maquiavel que se chama O Príncipe, Sim. Que ele fala que quanto mais tempo o homem tem, menos interesse em cumprir o tempo ele vai ter. Isso é uma grande verdade. Eu sempre defendi Não sabia que ele tinha falado isso, mas eu sempre digo isso, que eu tiro por mim mesmo. Se eu tenho pouco tempo, eu produzo mais. Impressionante. Exato. Porque ele passa a ser precioso, entendeu? Porque você tem que cumprir em pouco tempo, então você acaba não desperdiçando tempo. Então, qualquer tempo é precioso. Quando eu era atleta, essa questão do tempo, quando você vai para o lado da prática esportiva, eu fui um nadador. Então, a gente, quando fazia tiros, às vezes o treinador dava de prêmio 10 segundos de descanso. Eu comecei a dar valor para os 10 segundos. A gente acha que 10 segundos não é nada, mas se você estiver fazendo um tiro... Aqueles 10, 15 segundos que ele lhe deu para respirar e dar outro tiro é muito... Quando você está com uma meta, que você faz assim, 50 metros de crawl em 1 minuto, aí você quer baixar para 55, esses 55 segundos para você baixar, você tem que treinar mais de 2 meses e de se dedicar. Então, olha a dimensão do tempo, né? 5 segundos. Então, o tempo que eu estou falando contigo, eu já tinha dado uma abraçada na piscina, né? De fato. E assim, aí você aprende a valorizar ele. O atleta, ele tem essa disciplina por causa disso. Entendi. Ele sabe que ele tem hora para dormir, ele tem hora para acordar, ele tem hora para treinar, ele tem hora para comer, né? Então ele sabe, ele cria essa disciplina. E eu acho que essa disciplina foi que me ajudou muito, porque eu fui atleta na juventude. Sim. Então isso me ajudou muito a ter disciplina e saber trabalhar com o tempo. O tempo é precioso. É uma mensagem bonita que a gente vai dar aqui nesse podcast, é essa, sabia? Eu acho que muita gente está querendo escutar um negócio desse assim, sabe? Como é que ele consegue fazer tanta coisa? E as pessoas também perguntam. Isso é uma pergunta básica, né? Como é que gerencia tudo? As pessoas perguntam para mim, né? Como é que tu consegue dar conta de tudo? Né? Como é que tu consegue uma hora ser isso, engenheiro, ser arquiteto, ser corretor, ser pai de família, né? Viajar. Acho que são prioridades, né? Você vai escolhendo, né, as prioridades. Entendeu? Eu acho que é questão de disciplina. E a corretagem, ela veio em que momento? A corretagem... Ela é mais recente, né? Não, ela é de agora. Foi o que acontece, juntou várias coisas. Né? Primeiro, meu doutorado foi sobre mercado imobiliário. Tá? Tem um livro, devia ter trazido o livro para vocês, eu nem trouxe. Mas eu aceito presente, a gente Sim, gosta a gente traz, podia mostrar aqui, né? Então, minha tese de doutorado foi mercado imobiliário. Foi a questão do lugar. A questão da mudança de moradia, no caso São Luís. Então eu estudei essa questão, esse fluxo que tem aqui em São Luís das pessoas comprarem a segunda casa.
Aqui em São Luís tem uma coisa bem atípica, que a gente percebe que as famílias não começam e terminam a vida na mesmo imóvel. Ao longo desse período, elas mudam não só porque tiveram uma condição melhor, ou até por um modismo. Então, esse ciclo de vida dos espaços urbanos de São Luís, ele existe. Né? Isso eu estudei, fiz até um mapa. E aquilo foi me despertando, né? A questão do mercado imobiliário, eu tive que estudar como é que funciona, quais são as âncoras dele. Isso no doutorado. Quando eu comecei a pegar uma disciplina chamada empreendedorismo na universidade, uns 2 anos atrás, juntamente com a pandemia, e eu tinha que dar aula online, aquilo me despertou o YouTube. Por quê? Eu fui atrás de assuntos relacionados ao tema da minha disciplina para poder passar para os meus alunos, porque como é que eu vou ensinar empreendedorismo online só eu falando? Aí ia ficar muito cansativo. Então eu tinha que ter eu falava, pegava um assunto e pegava um gancho de algum depoimento, de algum profissional, de que forma ele fez aquilo, como é que ele conseguiu vencer aquela barreira, como é que começou o escritório dele. Isso tudo através do YouTube, né? Fui lá, peguei vários depoimentos. E aquilo ali foi me despertando, né? Porque eu peguei o gancho também, em que depois eu passei a ver alguns vídeos, alguns depoimentos de corretores bem-sucedidos que eram arquitetos, porque eram pessoas que mais conheciam o imóvel. Sim. Né? Olha como vai juntando as coisas. Sabe um serviço que a gente oferece no nosso escritório, que para alguns clientes é gratuito, né? A gente ajuda o cliente a escolher qual imóvel ele quer comprar para executar a obra, só que sem separar da corretagem. A gente acompanha o corretor com o cliente na escolha dos imóveis. Eu já estou oferecendo meu serviço. E aí, normalmente, o corretor apresenta e faz o trabalho dele de apresentar as vantagens que cada imóvel, né, tem. E o cliente pergunta pra gente assim, qual que eu vou gastar mais numa obra e talvez num projeto? E aí, tá fazendo corretagem aí. E aí a gente passa o nosso relatório como arquiteto, dizendo assim, olha, aqui você vai gastar mais, porque normalmente os corretores, eles... Não tem essa... não tem esse feeling. Porque ali o benefício que ele oferece, tudo bem, a arquitetura interna do apartamento, ok. Mas normalmente eles mostram os pontos positivos de localização, tem hospital próximo, tem escola. E a gente já mostra a questão de viabilidade financeira de reforma do empreendimento, né? Olha, aqui você vai gastar mais. Aqui, ó, aqui o piso é de madeira, então é cerâmica, você vai ter que trocar o piso todo. E aí a gente manda um relatório para o cliente e ele se conecta com o corretor e aí ele faz a escolha dele, por questão de custo-benefício. Às vezes ele compra um apartamento mais caro, onde a reforma vai sair mais barato, ou às vezes ele compra um apartamento mais barato, que aí ele consegue investir mais numa reforma. Então é um trabalho que eu acho que encaixa bem. É um arquiteto ser corretor. Porque ou arquiteto ou engenheiro, mas o arquiteto Exato. tem mais visão. Porque ele sabe escolher o lugar certo, o ponto certo. Ele tem até... Assim, é ruim de dizer porque parece que eu estou valorizando o meu lado corretor em detrimento dos colegas corretores. Tem corretores muito bons, não estou dizendo. Mas assim, quando eu me lancei no mercado, eu botei assim, procure quem entende do assunto. Mas eu não estou falando assunto de corretagem, estou falando assunto o imóvel. Sim. Então eu não posso desprezar o fato de nós sermos arquitetos. Então, quem mais entende do imóvel somos nós. A gente porque a gente se preocupa com conforto, térmico. A gente pode não entender do mercado imobiliário. Né? Eu estou aprendendo, né? Lógico. De fato. Mas o imóvel em si, nós somos a pessoa indicada. Eu vendi um apartamento para uma cliente há pouco tempo, e eu fui com ela na construtora, e ela falou, foi para a dona construtora, olha, eu estou comprando porque o Hermes está dizendo que é bom. E as perguntas que ela fez lá na hora, eu tive que conscientizar ela que o apartamento dela não era grande, ela não podia querer um apartamento de 90, 100 metros, ter a mesma ocupação de 200. Então, ela sabia que tinha a limitação, mas que um profissional poderia ser capaz de transformar aquele espaço num espaço confortável, com suas limitações de espaço. Então, essa é a mensagem que a gente tenta passar. Como também, eu me lembro que eu tinha um contrato com o setor público de aproveitamento de imóvel alugado. Né? Minha empresa tinha esse contrato. E a minha função primordial, naquela época, eu era corretor sem saber. Eu iria saber se aquele imóvel, a pessoa, a empresa, não vou dar o nome do órgão, né? Se ele continua ao aluguel, se vale a pena uma reforma, fazer tipo uma avaliação. Ou se era melhor desprezar e partir do zero ou procurar outro. Então, eu tinha essa responsabilidade, esse olhar de dizer, olha, não vale a pena investir aqui. Ou rescinde o aluguel, ou então, vale a pena, vamos manter o aluguel, porque o custo do aluguel está tão barato que compensa investir no imóvel. Então, são situações que nós, eu digo nós porque vocês se englobam também, né, todos os arquitetos, a gente tem, quando acabar esse podcast, vai ver um bocado de arquiteto perguntando como é que se faz curso de corretor. Porque isso já aconteceu. Impressionante, né? Como eu tenho
essa questão da rede social e comecei a divulgar muito, muitos perguntaram, tenho 3 já corretores amigos meus que já tá com a carteirinha, né? Agora Mas isso é legal porque o mercado está se inovando. Sim. Eu fiz o curso de Ciências Imobiliárias na UFMA, não terminei porque eu não conseguia conciliar com a arquitetura e eu decidi que eu queria de fato arquitetura. Mas eu consegui ter uma base de estagiária imobiliária e tudo. E eu conseguia ter essa visão. Tanto é que eu estudei lá na UFMA estagiária imobiliária para ter essa visão como profissional do que o mercado precisava. Então eu acho que é importante, principalmente hoje que a gente está trabalhando muito com internet, a divulgação para um corretor de imóveis hoje é muito mais fácil. Na minha época, quando eu estagiava, eu conhecia corretores que faturavam milhões por ano, mas a tática deles era invadir escritório de médico para deixar cartão, invadir escritório de advocacia. E hoje, com a internet, você consegue atingir um público. Eu até brinquei, eu acho que foi com o Ulisses, quando veio aqui, que eu falei, Ulisses, se eu fosse corretor de imóveis hoje, cara, eu ia vender muito apartamento. Porque a internet está aí, você consegue atingir muito público hoje, divulgando o que ele quer ver. Então, às vezes, você coloca ali, você quer atingir um público de casa verde e amarela, você consegue mostrar apartamentos para eles com esse público de verde e amarela. Vai ter, tipo assim, como eu comecei agora, eu ainda não tenho essa expertise toda, né? Sim. Tem uma pessoa que me ajuda nas redes sociais. Assim, mas assim, o momento também não é muito bom, né? As pessoas estão, nesse momento de transição, todo mundo com medo de investir, ninguém sabe como é que vai ficar. E aí, não estou falando de política aqui, estou falando de uma situação, né? Toda vez que vira o governo... todo mundo... sempre que vira normal. Porque muita gente também depende de governo para ter um emprego, para ter... Então, eu acho que em janeiro do ano que vem já começa a estabilizar, as pessoas começam a se acomodar mais, e daí eu acho que começa a aquecer mais o mercado. Mas ele está um pouco... Eu tenho conversado com os colegas, ele não está muito aquecido, não, né? Assim, a gente estuda muito empreendedorismo, a gente conversa muito sobre mercado, acho que diariamente a gente conversa. E a nossa preocupação também é muito sobre isso, muito final de ano também, por conta de que vira ano, o cara vai estar endividado com ano novo, Natal, tem escola de menino. Então a última coisa que ele quer é fazer um investimento grande. Seja em reforma ou seja em comprar um apartamento novo. É algo que ele espera, às vezes, até o carnaval passar. A reforma agora tu descarta porque ele não vai achar pedreiro. Os nossos a gente tá enrolado. Não, esquece. Os últimos clientes que a gente teve... Pedreiro... Pintor, vale ouro, marceneiro. Os últimos clientes que a gente estava assinando o contrato, a gente falou para todos, olha, a gente só tem vaga para mais uma obra até o final do ano, e agora só ano que vem. Então, quem assinar primeiro vai. Imagino vocês que lidam com obra, então assim, não pode se comprometer, porque a pessoa espera, como diz, né, o pessoal brinca que o pessoal do interior só destela a casa quando chove, né? Então é a mesma coisa, a pessoa resolve só arrumar a casa, parece que novembro e dezembro que dá aquelas... vai estar chegando. Aí quer arrumar. Visita, aí quer comprar uma coisa que não vai chegar a tempo, é um papel de parede, é um móvel. E que a gente faça milagre. É muito confuso. Assim. A nossa profissão ela tem essas barreiras, né? Assim, eu acho que. Mas ainda é uma profissão bacana, né? Maravilhoso. Não tem rotina. Não vamos passar um pessimismo aqui, a gente é uma profissão maravilhosa. Não tem rotina. Mas a ideia do podcast é justamente isso, é mostrar a realidade da profissão e mostrar que ela tem caminhos. Sim. Só que hoje a gente já está falando de um arquiteto que é arquiteto, engenheiro já é corretor de imóveis. Que às vezes o cara ele pensa que porque ele é arquiteto, ele não pode ser um corretor de imóveis, porque talvez ache que não é algo que sirva para ele. Mas aqui a gente está mostrando que é uma combinação que pode ser perfeita, porque ele vai entender de 2 mundos que se autocompletam. Né? Tem uma pergunta que talvez tu ficou acanhado a fazer, mas algumas pessoas fazem. Qual? Tipo assim, pô, tu escolheu ser corretor porque tu não estava mais ganhando dinheiro como arquiteto? Tem essa pergunta. Tem aquela história, né? Particularmente... Mas eu tenho a resposta. Rapaz, uma coisa não se desassocia da outra, só soma. Para mim é diversificação de investimento. Eu também não larguei de ser arquiteto, nem larguei de ser engenheiro, exatamente. Eu vejo isso como diversificação de investimento. Eu assisti uma palestra de empreendedorismo que eu trouxe como presidente do CAL na segunda gestão. E interessante, a pessoa falou o seguinte, que nós temos 10 dedos. Não que nós vamos fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Mas tem hora que um falha. Quando um falha, você tem que ter o outro. Com certeza. Então não vamos exagerar, não vamos ter 10, vamos ter só 5. No meu caso, eu só tenho 3. Não, no mundo dos investimentos, a gente fala que você nunca deve colocar todos os ovos numa mesma cesta. Exatamente. Então, esse é o básico de investimento, que se a cesta cair, pode quebrar todos os ovos. Então, a diversificação é a segurança que a gente tem. Só que, assim, a gente conversa muito sobre isso. Eu, quando eu me formei em arquitetura, eu me formei um pouco com esse pessimismo de que arquiteto talvez não ganhe dinheiro. Mas eu lancei um desafio para mim. E foi o pessimismo que eu tive há 30 anos atrás. Provavelmente. Pronto, e eu me lancei. Todo mundo que se forma tem. Mas o problema eu descobri que é com as pessoas. Porque você se forma e a faculdade não te ensina o que fazer depois, né?
E eu me lancei um desafio que era provar para mim mesmo que eu conseguiria viver e bem da minha profissão. Hoje nós somos casados, a gente tem uma vida, a gente tem carro hoje, a gente tem apartamento, a gente tem uma vida, tudo veio da arquitetura. Então hoje a gente depende exclusivamente da nossa profissão. Eu não sou servidor público, eu não recebo mesada, não recebo outros salários. A gente vive exclusivamente do nosso trabalho como arquiteto de projeto e de obras. E graças a Deus a gente está numa condição muito boa, né? Então, eu tento passar isso de exemplo para outras pessoas. E é por isso que a gente tenta trazer sempre pessoas diferentes aqui, para mostrar que você, quando se forma em arquitetura, você não precisa, eu vou ter que trabalhar com projeto, eu vou ter que trabalhar com obra. Só que assim, o cara se forma e eu não sei captar cliente de projeto, eu não sei captar cliente de obra. E eu e a Ana, a gente aprendeu isso muito sozinho. Lógico, eu fui estudar, eu fui buscar pessoas que tinham conhecimentos maiores do que eu e com experiências maiores no ramo de projetos e de execução de obras para eu aprender com eles, né? Eu chegava na internet e falava para o cara assim, eu admiro o teu trabalho e eu quero saber quanto é que tu me cobra para me dar 1 hora de mentoria para eu aprender como é que tu faz o teu trabalho. O cara dizia, eu te cobro tanto, 1 hora, 2 horas, fazia o Pix. Isso foi muito na pandemia, né, que a gente tirou para estudar. E eu passava 2 horas com o cara em vídeo chamado e tirava dúvida com ele, minhas obras estão acontecendo e esses problemas, como é que eu resolvo? E aí ele falava, olha, teu problema tu resolve assim, assim, assado. E hoje a gente está num ponto que a gente calejou muito para poder chegar. A gente brinca que a Ana chorou muito em elevador por conta de problema de obra quando a gente não tinha tanta experiência e ter que ouvir cliente reclamando do seu trabalho. Mas a experiência não abate o problema não, ele vai continuar aparecendo. Fato. Mas aí hoje você já aprende como resolver, né? Antes nossa solução era chorar Eles em elevador. Eles não somem não. De fato. Continuam lá. Mas hoje a gente consegue lidar. Hoje a gente já consegue resolver das já é aquele médico que já sabe o remédio, já conhece o remédio. Mas não, isso aqui acontece? Não, tranquilo. Sem desespero, assim que se resolve, então hoje tá mais tranquilo. Mas no começo era pegado. O que vocês estão vivendo aí, tipo assim, quando eu me formei e vim morar aqui, tinham 10 arquitetos aqui, só um pouco. Sim. Então acontece, eu como meu lado da engenharia também, então quando eu finalizava, eu procurava, eu digo isso para meus alunos, eu procurava fidelizar o cliente. Então era cabelo, barba e bigode, né? Eu pegava, ia, como você falou, desde a questão do terreno, aí ele olhava e começava a fazer o projeto da casa, daqui a pouco o projeto estava pronto, ela perguntava se eu construía ou quem construía, às vezes fazia a pergunta, quem? Eu dizia, eu. Então, às vezes, me contratava. Então, tinha época que eu tinha 7 casas. Era a época das casas, né? Não se fazia prédio. Sim. E, às vezes, eu administrava 7 obras. Administrava as obras, eu não fazia as obras. Eu não era o executor de fato, né? Como a gente diz. O construtor era só o gerente. Porque se eu pegasse a obra para mim, era um custo muito alto. Eu tinha que fichar os operários. Então, a gente fazia, naquela época, também, era a fiscalização da questão trabalhista, o cliente, às vezes, ele tinha essa determinação, não, eu vou chamar o meu mestre de obra que eu conheço, isso é comum, vocês sabem, né? Mas aí tinha um arquiteto, né? O engenheiro que era eu, né? Então eu estava ali conduzindo o mestre de obra, e por isso eu comecei a fazer muita casa, muita obra, e eu entregava a casa pronta, às vezes chegava a ponto até com jardim, chegava uma loja de imobiliário, só que com o tempo, né? O tempo, né, que eu falei, né? A gente começa e ir para os outros caminhos. Aí eu comecei para o caminho do setor público, porque eu comecei a adquirir muito acervo e eu comecei a poder pegar essa expertise de setor público, de licitação, que também não deixa de ser estressante. Sim. Mas aquilo ali fez o carro-chefe do meu escritório. Então, por exemplo, há uns 4, 5 anos atrás, teve o PAC Cidade Histórica, que foram 44 imóveis. O meu escritório pegou 22. Então, praticamente a metade do PAC estava comigo. Então, assim, eu tenho orgulho de saber que eu tive vários. Ontem uma aluna mesmo me perguntou, professor, o senhor faz o quê? Eu digo, o arquiteto não escolhe o que vai fazer, a gente faz de tudo um pouco. Mas o senhor faz interiores? Já fiz muito interiores. Então, assim, a gente faz de tudo um pouco e vai se aperfeiçoando no que a gente gosta mais. Hoje, o meu carro-chefe, falta insistir, é o setor público. Mas isso não quer dizer se o cliente quer fazer um projeto numa casa. Só que já tem essa turma mais nova, que eles já estão no mercado. Sim. Então fica difícil, não estou dizendo que a gente também está ultrapassado, mas assim, é uma turma que consegue trabalhar com preços melhores, não estou dizendo já que eles estão... Já vem com feeling mais apurado. Porque eles mesmos que fazem. Isso. É uma outra realidade, né? Hoje tem a questão dos programas, que a turma mais jovem faz melhor, eu já tenho que terceirizar, porque eu já não domino, não sei fazer uma perspectiva em movimento, isso aí eu não tenho tempo para aprender isso agora. Fato. Nem quero, nem me interessa, eu faço o meu projeto e alguém faz a parte de comunicação visual, de
cada um no seu quadrado, né? Eu acho que é legal você de compartilhar. Só que o mercado está aí para isso para todo mundo. Eu acho que você tem que fazer assim. A gente estava conversando com o Renato até que hoje ele sentia falta de um arquiteto como gestor de redes sociais. Porque às vezes você contratar uma empresa de marketing que não conhece o teu mercado... O que me ajuda é um arquiteto. Exato, ela vai trabalhar... É a mesma linguagem. Ela vai trabalhar com artigos científicos. Sim. É uma linguagem profissional de jornalista. E talvez ela não tenha o feeling de falar como um arquiteto para arquiteto. Então já foi uma ideia de negócio que a gente surgiu aqui, que para arquitetos que queiram trabalhar no mercado, o mercado digital como marketing para arquitetos é um mercado novo, que não existe. Não tem mercado, não tem profissional no mercado, agência de marketing exclusiva para arquitetos. Sim. Então é algo que pode ser também trabalhado, né? Esse rapaz que eu trouxe aqui, o presidente do CAU Paraíba, o Eduardo Nóbrega, que deu a palestra lá há pouco tempo, foi sobre, justamente esse, o assunto dele foi esse, foi a questão das redes sociais, né? Sim. De que forma você pode... A rede social é uma faca de dois gumes. Se você não souber usar, né? E ele explicou exatamente como é que funciona, como é que você não deve misturar as postagens, como é que você tem que mostrar seu perfil como profissional, como pessoa, como família. Foi muito bacana, porque até eu aprendi muita coisa na palestra dele, assim, que a gente, isso você falou aí, o olhar de uma pessoa da nossa área, na hora de manusear, por exemplo, ele é arquiteto, ele estava falando a linguagem que a gente entende. Exatamente. Então, ele não estava na... E uma das paixões que eu tenho também, que eu sempre gostei, foi propaganda. Que aí eu não falei na hora do mercado imobiliário, mas assim, se eu não fosse arquiteto, eu ia trabalhar com publicidade, que eu sempre achei publicidade a grande sacada. Legal. Porque eu acho que o cara, às vezes, numa frase, ele... Agora você vai dizer, só aquela frase assim, mas aquela frase diz tudo. O cara pensou 3 dias para juntar aquelas palavrinhas ali e trazer aquela mensagem. O impacto que ela causa então ó, tem um amigo meu lá em Belém que ele montou uma empresa de publicidade, eu sempre conto essa história. E ele sempre fazia um anúncio 2 dias antes da coisa acontecer. Então, isso trabalhando com a gente da nossa área, uma construtora. Então, 2 dias antes de acontecer qualquer fato, que ele, por exemplo, daqui a 2 dias era o aniversário de uma personalidade. Aí ele dava os parabéns 2 dias antes. Aí ele botava no final da mensagem, que aquela empresa, não me lembro o nome, ela antecipava tudo. Então, tudo que diz, até uma mensagem de parabéns. Nossa. Aí aí ele foi cativando, acabou com desse, pensar no negócio dele. Aí ele foi, tô dando a dica aqui para quem estiver assistindo o podcast. Aí ele foi cativando essa mensagem. Aí no dia que a construtora entregou o imóvel, no dia que ela entregou 1 mês antes, mas ela entregou 2 dias antes, 3 dias antes. Aí, construtora que sempre antecipa. Então, assim, você cria uma... Sim. É que nem aquela história da pessoa pontual. Eu até peço desculpa que eu cheguei atrasado, mas assim, eu costumo ser pontual. Porque a pessoa que não é pontual, ela vai criar o tabu de que ela não é pontual. Sim. Falo isso para os meus alunos, né? Eles costumam chegar atrasados e falam, olha, não façam isso na vida profissional de vocês. A pontualidade acaba sendo uma qualidade, né? Então, a gente, é 2 horas? Então, se é 2 horas, não é 2h10, né? Então, chegue 10 para as 2, né? Um recado para mim, né? Que era para chegar às 2. Eu servi o exército. Mas assim... Eu servi o exército, lá no exército, a gente tinha uma frase que era assim... Isso é perfil. Se não puder chegar no horário, chegue mais cedo. Sim, claro. O pessoal do estúdio aqui também sabe que a gente marca a reunião e chegou meia hora depois. Outra coisa, quem tem que esperar, o aluno ou o professor? O aluno, né? Lógico, né? Mas hoje em dia não é assim. Quem espera o professor. Quem espera o chefe é o funcionário. É o funcionário, né? Mas as coisas estão investidas, a gente sabe que isso já é um... Apesar de que com a gente, ontem a gente foi pra obra, 7h30 nossa equipe já tava na obra. Eu falei, gente, a obra é 8 horas, vocês já estão aí, calma, tô chegando. E aí a gente chegou lá, o pessoal já tava 7h30 na obra. Eu fiz uma obra no Rio, os caras moravam em Duque de Caxias, e a obra era em Copacabana. Pô, Duque de Caxias já é indo para Petrópolis, já é fora longe, é fora da... É como se fosse depois, nem sei dizer aqui em relação a São Luís. Fora da BR, já fora da BR. Interior, pô, os caras chegavam 7h30. Aqui você contrata um operário, ele chega 8h30 e diz que o carro do ônibus. O cara mora bem ali no Quatraque. E ali, né? Assim, é questão de cultura. Né? Isso é fato. Agora, lógico, o cara que chegou 7h30 da manhã, com todo respeito, né, o problema de transporte, mas ele sabe todo, ele já se programa, ele já sabe todo. Ele não vai passar para o contratante um problema que não é do contratante. É um problema social, é um problema de transporte público, que ele não vai resolver fazendo. Não é ele que vai transferir. Então, ele consegue contornar. Como eu não sei. Porque os caras pegam o trem, depois pegam o metrô, para depois pegar o ônibus. Às vezes faz baldeação. E às vezes o cara pega 3 transportes para poder chegar na obra, mas chega no horário. Porque ele sabe que se ele perder aquela oportunidade, ele não vai ter outra, né? Então, é questão de concorrência.
Vamos falar um pouco aqui sobre questão de orçamento. Eu vejo muito nas redes sociais do CAL nacional, né? Tudo que o CAL nacional posta, o pessoal lá embaixo tá criticando não sei o que, anuidade, não sei o que, não sei o que. E aí a pergunta que o pessoal sempre faz é para onde vai a anuidade? Né? A minha pergunta para ti seria, a anuidade do CAL vai para o governo federal e ele distribui? Ou cada um vai para a sua região e aí o CAL ele tem um orçamento para atividades? É uma oportunidade para esclarecer isso, né? Por favor. Quando o CAL foi criado, né, eles conseguiram fazer, né, a turma inicial, que foram os conselheiros federais, porque como eu só fui presidente até hoje, eu nunca militei na questão federal. Que são os conselheiros federais, que são os que criam as regras, nós só fazemos cumprir os presidentes. Os presidentes são gestores, né, desse dinheiro aí que você está falando. Aí o que acontece? Quando foi criado, eles conseguiram uma matemática, eles não, os conselheiros lá que trabalharam com a questão financeira, criaram 3 grupos de CAL. Existe o CAL básico, o intermediário e o superávit. Nós, CAL Maranhão, somos o básico, então tu já imagina que nós somos da turma dos pobres. É um orçamento menor. Não, irrisório. Quando eles fizeram isso, se fez uma matemática, o que era o mínimo para esse CAL funcionar, que é um fiscal. Tu já viu o tamanho do Maranhão, né? Isso era uma outra pergunta que eu queria chegar. Então, é um fiscal, nós temos um fiscal. Tá? Então, quando eu criei o CAL, no CAL foi criado, eu fui o responsável pela gestão da primeira gestão, então a gente já tinha um mínimo para ter. Eu tinha que ter um fiscal, tinha que ter um setor jurídico, tinha que ter um gerente de fiscalização, um gerente de administrativo. Assim, não dá 5 pessoas para tomar conta de um CAL do Maranhão que é do tamanho do sei lá quanto, né? E aí foi esse desafio. Então a gente tinha quando eles fizeram essa matemática, eles descobriram que o que a gente ia arrecadar não ia dar para pagar as contas. Começa por aí. Aí criaram o fundo de apoio. Existe lá no CAL, dentro da finança do CAL-BR, um fundo de apoio que nós recebemos por ser básicos. Então, o que a gente arrecada de anuidade, você falou aí de ART, de ART, não vou nem falar em valores, que eu acho os valores irrisórios, para ser sincero, porque a gente vive disso. E esse dinheiro que a gente arrecada não vai para o governo federal, isso é uma ilusão acharem isso. Né? Mas é boa pergunta. A gente é fiscalizado pelo Tribunal de Contas, a gente tem todas as prerrogativas de uma secretaria federal, né, de um órgão federal. Todas as regras, licitação, tudo que possa imaginar dentro da legislação do Tribunal de Contas, a gente tem que cumprir prestação de conta, relatórios, é muita coisa para fazer. Então, na primeira gestão, a gente apanhou muito com a questão da contabilidade. Foi difícil a gente encontrar alguém que soubesse fazer essa contabilidade. Não é mexer com dinheiro, é para poder arrumar como tem que ser dentro do tribunal. E distribuir. Não, dentro de planilha. É um procedimento bem chatinho. E a turma que está hoje lá, que está desde o início, eles hoje sabem fazer isso já direitinho, já é uma coisa. Então, eu já peguei uma gestão já bem arrumada, meu gestor anterior também. O presidente anterior, Marcelo Rodrigues, ele também deu continuidade. Então, nosso CAL Maranhão, digo nosso, né? Ele não houve uma interrupção sequencial, apesar de ter mudado a gestão. E, pelo contrário, ele só melhorou. Então, eu já peguei uma coisa mais, não que seja trabalhosa, mas mais tranquila. Então, esse dinheiro, vocês terem noção, tem CAUs superativos, assim, que tem dinheiro sobrando que não consegue gastar. Agora, o nosso, se eu falar o valor, é tipo como se tivesse 1 milhão para gastar em 12 meses, para pagar aluguel, funcionário, encargos sociais, gasolina para fiscalização. Aí, se você for somar, a gente faz milagre, porque a gente ainda consegue, com esse pouco, fazer muito. Porque nós somos da linha dos CAUs básicos. Então, mas o CAU não recebe nem, talvez, apoio do governo estadual? Não recebe nunca. Verba, não nada, tem vínculo nada. algum. Nós não temos, assim, até quando a gente consegue algum patrocínio, eu tenho cuidado, tipo assim, como eu já falei, né, alguns patrocínios que a gente pega, você quer doar nosso amigo Teixeira, vou usar para fazer lá a propaganda do nosso colega que vende móveis corporativos, ele doou 3 cadeiras. Então ele não vai estar me dando dinheiro, o dinheiro não vai entrar na contabilidade do CAU. Está lá o objeto, está na recepção do CAU, quem vai lá ver as cadeiras, os 3 primeiros lugares vão ganhar as cadeiras. A gente ganhou as camisas, então quando a gente contratou a confecção das camisas, eu já dizia para as pessoas que estavam doando, contribuindo para o evento, que botasse o dinheiro direto na conta da malharia. Teve um ano aí que eu fiz uma primeira corrida do Ozark. O Maranhão sempre teve primeiro turno, né? A primeira corrida foi feita pelo CAU Maranhão, na minha segunda gestão. Hoje já tiveram alguns CAUs que fizeram, o CREA também já andou fazendo, mas a primeira corrida foi o CAU Maranhão, de Brasil todo. Então eu organizei uma corrida, né, com uma empresa local aqui,
essas corridas de rua que tem, que Sim. há tempo atrás já tinha, mas não era tanto como hoje. Então fizemos, foi sucesso. E foi a mesma matemática. A gente ia pagar a corrida com as inscrições. Então as inscrições eram pagas, o dinheiro ia direto para a empresa, só que no final eu tive que arranjar patrocinador porque o custo não ia pagar. Assim, a gente calculou mal, e se eu não tivesse arranjado patrocinador, não sei como é que eu... Aí eu corri atrás de patrocinador, mandei colocar as marcas na costa da camisa, e daí a gente conseguiu ter um caixa. Mas assim, só para esclarecer, o nosso dinheiro, a nossa anuidade, nossa, porque eu também pago, ela é que sustenta o conselho. O que o profissional for lá e olhar, aquilo ali está... Por isso que eu digo que nós arquitetos, os colegas que frequentam o conselho, pode deixar à vontade. Eles têm que se sentir dono, porque eles têm... Se nós temos hoje 2.300 arquitetos, você é 2.300 alvos daquele CAL, que você paga, é seu, não é de ninguém mais, é seu. Você contribui, é como se fosse um clube. Se você paga anuidade no clube, você não pode frequentar o clube. Então, é isso que é essa mensagem que eu passo. É o que eu sinto falta, assim, tipo, não vou dizer muito da tua gestão, porque eu tenho acompanhado, tenho visto que ela tem mudado algumas coisas em relação às outras, assim. Mas eu sinto, às vezes, que o CAL ele é um pouco distante da grande camada dos arquitetos. Tem uns 2.300 arquitetos. 2.300 e pouco. Mais ou menos. Ativos, quase 2.500. Né? Eu queria saber o que o CAL ele tem feito para receber os novos arquitetos. Por exemplo, o advogado do nosso escritório, ele é membro da comissão da OAB, né? Então a gente conversa muito sobre essa questão de o que a OAB faz. Lógico, longe de comparar, porque eu sei que o número de advogados e de movimentação financeira da OAB é muito exorbitante em relação ao CAL. Mas eu vejo que, por exemplo, quando os novos advogados eles vão receber o CAL, tem um evento para receber esses novos advogados. Tudo bem que hoje o CAL ele tem para entregar o capacete, entregar a carteira. Mas o que o CAL tem planejado fazer para ficar mais próximo dos arquitetos que estão recém-formados, que estão entrando no mercado? Tem algum planejamento nesse cenário ou tu tem pensado em algo para o futuro? Olha, é um trabalho de formiguinha, né? Sim. Até porque a gente diz assim, o CAL é formado, tantos conselheiros, não todos também, os colegas conselheiros nos ajudam e tal, mas você sabe que a figura do presidente é a figura institucional. Sim. É aquela pessoa que realmente tem que estar ali, tem que ir, não adianta. Você mandar recado é besteira. Então, esse trabalho eu tenho feito com esse corpo a corpo. Hoje mesmo vou sair daqui, já vou uma consulta, depois vou para um evento da prefeitura. Então, os eventos institucionais que me chamam, eu prestigio, o CAL é citado, às vezes eu tenho até voz. Hoje eu vou para um evento da prefeitura, 6 horas lá no teatro, que é a homenagem a minha oração ao tombamento do centro histórico, tá? E vai ser uma homenagem para Luiz Felipe. Pois é, sim, que era um grande amigo meu professor. Meu. E o CAL me elogiou ele ano passado. Sim. A gente tem uma medalha, a gente tem uma premiação chamada Amigos da Arquitetura, e que cada ano a gente escolhe esse ano já tem os escolhidos, que vai ser surpresa, que vai ser dia do evento do dia 12. Então, assim, o capacete, para ter uma ideia minha, uma coisa básica, que eu acho que o Tribunal de Contas não vai proibir de dar um capacete, porque é um equipamento de segurança, como a gente também distribuiu máscara. Os arquitetos que chegavam lá ganhavam máscara personalizada. Mas foi uma sacada boa que outros CAL já estão copiando. Sim. Às vezes a gente não se aproxima muito da faculdade, eu não estou tirando a minha responsabilidade. A gente tenta, por exemplo, agora, recente, a Raíssa do NDB me chamou para dar uma palestra para uma turma lá sobre arquitetura. Fui lá e dei. Sempre estou bem. Ano passado, no semestre passado, no SEUMA, nós levamos a exposição itinerante. Ela já foi tanto para o SEUMA, ela já foi para o EMA, que é onde eu dou aula, já foi para o NDB e já foi para o SEUMA. Então, já foram para essas 3, e agora aqui até novembro. Ela parou porque a gente está esperando o ano letivo do ano que vem, que ela vai para a Imperatriz. A gente vai ver se faz lá no shopping. Então, essa aproximação a gente está usando a premiação TCC como uma alavanca para poder... O CAL está presente, né, por um período maior, porque fica uma semana, 10 dias, e a gente poder abrir e falar, né, da importância do CAL, da importância do trabalho de conclusão de curso. Cada lugar tem um nome, né? Tem gente que chama monografia, trabalho de conclusão de curso. E a gente tem feito esse trabalho de formiguinha. A gente não tem essa cerimônia que alguns lugares têm, porque a gente não tem estrutura, não tem um auditório. Aí, assim, às vezes a gente nem é chamado para... A gente não chama chamados para as formaturas, né? Nunca na minha gestão, nunca fui convidado. Então, o que acontece? O capacete ele é simbólico. Por exemplo, no caso do Cresce,
que eu recebi a carteirinha. O Cresce, ele entrega a carteirinha a cada 2 meses, é uma cerimônia. Sim, eu fui receber a Você minha é obrigado também. a ir para a cerimônia, senão você não recebe, entendeu? Então, assim, eu me lembro que eu adiei uma viagem porque eu queria receber minha carteirinha. Então, assim, o CAL não tem essa prerrogativa de ter uma data, de ter... Mas é por quê? Porque senão são quantas faculdades? Cada uma é um horário de... E como eu falei no início, nós somos muito poucos funcionários. Toda vez que por exemplo, essa ação de segunda-feira, o planejamento dela dura quase 1 mês, porque você tem que ver onde tem auditório, você tem que reservar equipamento, ver a questão do coffee break, convidar as pessoas. Premiação, nós vamos ter a premiação Cleo Furtado, tem que fazer os troféus. A premiação Amigos da Arquitetura, mandar convite para quem vai ser homenageado, né? Em off, né, porque eles não sabem. Sim. E aí a gente fica nesse impasse, né, e vai ser um evento muito bacana, assim. É um evento também, já fazendo a propaganda, para recém-formado, porque o carro-chefe do evento é desmistificando a aprovação de projeto. Sim. Então, não, tenho quase certeza que a gente vai conseguir colocar todas as secretarias numa mesa. Então, não é que eles vão ensinar ali em 3 horas que eu comecei a aprovar um projeto. Mas nosso objetivo é ser um start de uma discussão e o CAL patrocinar no sentido de organizar um glossário, uma cartilha, vamos chamar de cartilha, de que cada secretaria, onde é que ela entra, o que é que precisa. Então, algumas das pessoas dos órgãos que vão estar lá falando, explicando, perguntaram para mim o que é o teor, eu expliquei da seguinte forma: você vai lá, vai só dizer a mensagem de que forma a sua secretaria entra no processo. Que horas é que você passa a fazer parte do processo. Vamos dar um exemplo bem prático. O IFAM. Aí o IFAM vai. O órgão federal que horas o IFAM entra na cadeia de aprovação? Ele entra quando o bem foi um bem tombado na região federal. DPHP, que agora é Superintendência do Patrimônio. Eu sempre chamo de DPHP, mandou de nome, Superintendência do Patrimônio. Quando é que ele entra? Quando o imóvel está na área de tombamento estadual. Aí o arquiteto, ele tem que ser arquiteto, né, que diga-se de passagem, projetos na área tombada só pode ser feito por arquiteto, exclusivo arquiteto. O engenheiro não pode assinar projeto de arquitetura em área tombada. Isso é bom esclarecer, sempre é bom falar esse assunto. Então, e aí o nosso objetivo desse evento é justamente passar para as pessoas que estão lá de que forma cada um entra naquele processo de bombeiro, porque quando é que o corpo de bombeiro entra no processo de aprovação? Ô Hermes, fica à vontade para falar isso olhando para aquela câmera, para falar dia, horário, como é que se faz para ir, se é aberto ao público, se tem que se inscrever, que eu acho que é um evento que vai ser muito importante para toda a comunidade de arquitetos, né? Estudantes e até profissionais. O evento ele está programado para segunda-feira, ele estava programado para essa segunda que passou, mas por conta do jogo foi transferido. E aí ela vai ser segunda, dia 12, no auditório do Sebrae Jaracati, ali em frente ao São Luís Shopping, a partir das 17h30. A gente está chamando para as 17h30, né, que é credenciamento, não tem inscrição prévia. No site do CAL tem toda a programação, o que vai acontecer. Como eu falei aqui, são vários eventos. Vão ter as premiações de TCC, premiação Cleo Furtado, premiação Amigos da Arquitetura e uma palestra, seminário, não sei qual o nome que pode se dar, em que convidamos todos os representantes dos órgãos que fazem parte dessa cadeia de aprovação de projeto. Prefeitura, IFAM, Superintendência do Patrimônio, Corpo de Bombeiro, Secretaria do Meio Ambiente, SMTT, se eu esqueci algum aqui, mas são uns 7, 8 órgãos que vão estar lá para mostrar de que forma eles participam desse processo de aprovação. Mostrar as etapas As também, etapas. Né? Eles não vão ensinar a fazer, né? Não é o beabá do como fazer, Não, o que deve ser feito, né? Mas só que você já deve ter passado por isso. Então, a gente quer desmistificar de que forma? A gente quer tirar esse ranço, né? Mostrar para as pessoas que você pode... Porque, às vezes, o caminho ele se torna difícil porque o profissional não sabe o que precisa entregar. Eu já vi processo voltado à prefeitura porque o cara esqueceu de botar um documento. Então, ali não é a falha do arquiteto, é falha de documentação. Sim. Mas quem tem a obrigação de saber é o arquiteto, ele que vai orientar o cliente. Não é que nós sejamos despachantes, mas eu sempre digo que o arquiteto ele é responsável pela aprovação do projeto que ele fez. Sim. Ele não é obrigado a ir lá na prefeitura, protocolar, mas ele tem que orientar o cliente, organizar a pasta, ver quais são... Porque o leigo não sabe, né? O leigo não sabe diferenciar de uma escritura e de um registro de imóvel. Para ele, se você tem uma escritura, você não precisa do registro.
E a gente sabe que isso na prefeitura tem que ter o registro de imóvel, não só a escritura. Sim. E eles precisam um documento básico, que é a questão do IPTU. Por que eles precisam da certidão de IPTU? Porque o DAN, que é emitido na prefeitura, ele é emitido com aquele código. Então, ele precisa de uma pessoa para poder emitir o boleto, que você vai pagar do alvará ou da aprovação de projeto. Então, assim, é um evento que eu convido a todos os arquitetos, todos os estudantes, que vai acontecer nessa próxima segunda, reforçando aqui o convite. Quem quiser mais orientação, está lá no site do CAL, a programação. A gente tem colocado todo dia no Instagram também. Então, assim, a gente tem divulgado ao máximo, né? Para que as pessoas... É um evento também em função da Semana do Arquiteto, que o Dia do Arquiteto é dia 15. Sim. Então, a gente sempre procura fazer uns dias antes, por conta da comemoração que vai ter a nível nacional, que eu vou estar presente, onde se reúne todos os presidentes, que não vai ser no Rio de Janeiro, que é no dia 15. Então, o dia 12 ele é um dia proposital por conta disso, porque se aproxima mais do dia 15. Então, acho que vai ser, eu acredito que vai ser como tudo, né? A gente tem que apostar que vai dar certo, vai ser legal. A gente vai estar lá presente. Conto com a presença de vocês. Aproveito também vou aproveitar para divulgar o podcast aqui de vocês. Vai ser um prazer. Eu acho que a gente, inclusive, aproveitando a oportunidade, já coloquei para eles a possibilidade de o CAL fazer uma parceria, que a gente precisa trazer mais profissionais. Vai ser um prazer. Tipo assim, o CAL ser o elo de ligação para a gente dar continuidade nessa conversa, não só com a minha participação, mas com a ideia do nosso podcast é muito educacional, né? A gente não visa benefício financeiro, ficar famoso, nada disso. A nossa ideia é simplesmente puramente educacional. Mostrar para o mercado que o mercado da construção civil te oferece muitas opções e muitas oportunidades. É um mercado que movimenta bilhões anualmente e que você pode pegar um pouco dessa fatia e ter uma vida muito próspera trabalhando num mercado tão rico, né? E principalmente sendo arquiteto, engenheiro ou empreendedor do mercado da construção civil. O que a gente também precisa destacar é a questão, valorizando a nossa profissão também, aí às vezes a pessoa pergunta, por que o pessoal dá tanto valor ao arquiteto? Porque nós somos formadores de opinião. Então, isso que eu sempre gosto. Hoje eu levei os alunos na loja, né? Lá na loja não sei se pode fazer propaganda aqui. Levei eles na loja da Porto Belo e o que eu quis, desculpa, foi ontem. O que eu tentei mostrar para eles é o seguinte, que não que eles estivessem ali para fazer propaganda da loja, mas é para eles verem a dimensão de que um material pode representar para o cliente. E que ele não pode ser alheio a essa informação. Por que eu levei numa loja específica? Porque são lojas que associam o material, por exemplo, lá tem peças homenageando o Atos Bucão, tem peça homenageando o Rui Otaki, tem peças que foi o Paulo Mendes da Rocha. Então, os ícones, né, da arquitetura, eles estão presentes na loja como arte. Então, você compra uma cerâmica, um azulejo, um revestimento cerâmico, né, vou chamar azulejo, em que aquela leitura está homenageando o Atos Bucão, quer dizer, fazendo alusão à arte dele. Então, o arquiteto tem essa sensibilidade. Então, essa mensagem que ele passa para o cliente, ele demonstra para o cliente que ele conhece os produtos, tanto os similares como os mais sofisticados. Ele vai ter que saber qual é o perfil que o cliente quer estar trabalhando. Agora, o depoimento que eu tive lá, que às vezes as pessoas, os arquitetos, os profissionais que vão, depoimento lá da loja, que às vezes nem ele aposta, que o cliente vai aceitar o que ele está. Porque a gente acha que a gente não tem todo esse poder, né? Mas acaba tendo. Porque você ganha a confiança do cliente e o cliente quer sempre o melhor. Não adianta o arquiteto achar que o cliente não quer o melhor. Ele quer o melhor sim. Ele quer o melhor. Às vezes por menos, né? Mas ele quer o melhor. Isso é verdade. Mas ele sempre quer o melhor. Se ele puder pagar menos, ele paga. Sempre bom. Mas ele está esperando do arquiteto, ele pode até querer o menor, o menos melhor, né? Mas assim, ele quer que você indique o melhor. A opção vai ser dele. Mas se você já for lá logo direto para o pior, ele vai dizer, pô, você não me deu a opção do melhor, por quê? E ele quer também saber se a gente está inteirado dos Sim, assuntos. Claro, feira. Sempre. Eu digo para meus alunos, vocês têm que... Eu vou todo ano para feira. Quando eu não vou para revestir, eu vou para FEICOM. Não compro nada, mas olho tudo, entendeu? Por quê? Porque eu tenho que me atualizar. Às vezes tem arquiteto que não gosta de ir para esses eventos, mas ele tem que entender que o teu cliente gosta que você esteja lá. Ele tem que saber que você foi. Né? Saber que você está atualizado. Porque você não é um cara que está desatualizado. Porque quando chega um produto aqui, tudo bem, as lojas hoje elas estão bem atualizadas.
Até porque eles mandam pessoas para a feira para ver o que tem de melhor hoje. Exato. Sim. Valorizando as nossas lojas. São boas, todas as lojas aqui em São Luís hoje você consegue achar coisas bem legais, bem atuais. Mas é diferente de você estar no olhar de uma feira. Você está ali no universo. Aquilo ali é uma parque de diversão, a Disneylandia, aquilo ali, né? Um dia é pouco numa feira. Exatamente. Porque cada estande que você vai é um fornecedor que vai lhe explicar um produto novo, como é que ele resolveu aquilo. Então, é muito importante, muito importante. Porque o arquiteto ele não pode se desassociar o fato dele fazer projeto, ele só pode projetar bem e melhor se ele conhecer os produtos. E o meio de produção e construção, né? De como é que se aplica aquele produto. Que foi justamente a mensagem que passaram aqui na loja. Às vezes você quer escolher um porcelanato muito caro, mas aquele porcelanato, o que você quer usar, ele não serve. Que adianta você botar um porcelanato caro numa área externa? Você precisa comprar um antiderrapante. Pode até ser um porcelanato, mas não aquele com polido. Até saber se a mão de obra que teu cliente vai contratar vai saber trabalhar com aquele material. Às vezes trabalhar com um rejunte epóxi, que não é todo mundo que sabe trabalhar. Grandes formatos agora, que não é todo mundo que sabe trabalhar. Exatamente, 2,40 por 2,70. A reforma da loja lá foi a gente que fez. Foi? Quem achou aqueles grandes formatos ali, foi a gente que montou aquilo tudo ali. Eles fizeram um curso sobre grandes formatos que eu mandei meu pedreiro lá. Então, assim, eu indiquei ele para fazer. Mas, assim, vocês que constroem sabem disso. O material, quando ele é bom, o defeito aparece mais se ele for mal aplicado. Sim. Eu brincava assim, antigamente tinha uma telha, não sei se a telha que eu tenho na minha casa, que era barro forte. Eu dizia assim, que ele era o barato bom, mas é o barato que podia sair caro. Por quê? Ela tinha durabilidade, por isso que era um caro barato, né? Como eu digo logo, né? Dura a vida toda, porque era uma telha resistente, era feita em Piauí, Timon. Só que ela tinha uma qualidade que você não podia fugir, que se você colocasse as ripas fora do padrão, ela não se encaixava. E ela não se encaixando, ela ficava caminho de rato. Então, o que era para ficar bonito, ficava feio. Já se você comprasse uma telha vagabunda, que não tinha esse encaixe, o fato de você não estar seguindo à risca a modulação, não ia aparecer. Então, por quê? Porque o produto bom é que nem um porcelanato. Você tem que fazer uma paginação. Não é um crime você pegar um porcelanato, cortar e botar um pedacinho num canto. Né? Não é verdade? E ontem também eu vi uma coisa interessante na loja. Agora eles não estou fazendo propaganda, que os outros devem estar fazendo também. Eles estão fazendo agora a configuração da placa, aquele desenho os veios. Os veios, eles têm continuidade agora. Sim. Mas não tinha antes. Não. Que era o que me incomodava. Então isso já aprendi isso ontem. Obras que a gente tentou fazer os desenhos e não tinha. Então, viu como a gente tem que estar errado. Ficava decepcionado. Viu como a gente tem que se atualizar? E ontem ela me mostrou. Meu Deus, eu comprei, mas eu pensei que fosse ficar bonito, mas não. Olha, 1h30 na visita que eu fui. Eu até disse para ele, vou ver se eu arranjo outras lojas. Porque cada vez que eu vou numa visita, como a gente fica muito aqui ocupado com as nossas coisas, e faz 2 anos que eu não vou em feira, tem coisa que eu perdi a fila, né? Como eu digo logo. Ontem ela me mostrou também os ralos que você já compra. Os ralos lineares, né? Já prontinho, você já só bota a peça do porcelanato em cima e fica perfeito. É sensacional, fica bonito. Perfeito. Que é o grande problema, né? Com certeza. Como é que você vai esconder um ralo? Então, são coisas bobas, mas que fazem a diferença. Eu estava te pedindo aqui um pouco de ênfase sobre o evento de segunda, para te perguntar também sobre como é que está o planejamento do CAL. Eu particularmente sinto falta de eventos para arquitetos. Tanto eventos educacionais, apesar de que eu perceber que está tendo mais, mas eu ainda acho que, por exemplo, por mais experiente que os arquitetos sejam, a gente sai da faculdade praticamente sabendo nada. Então eu sinto falta de eventos educacionais para ensinar mesmo assim, empreendedorismo para o arquiteto, como ele gerenciar o escritório. Nessa semana do arquiteto seria interessante. Eu sei que o CAL sempre faz eventos durante a semana do arquiteto, mas eu queria te perguntar algo mais focado na carreira mesmo do arquiteto empreendedor. Mostrar para ele como trabalhar as redes sociais, como já fez esse evento, trabalhar com empreendedorismo. Se é algo que passa pelo planejamento de vocês, talvez para o ano que vem, ou se é algo que vocês queriam fazer esse ano, mas talvez por questão de agenda ou orçamento não foi viável. Mas eu particularmente sinto falta, talvez, por exemplo, bobagem aqui, mas tipo, sexta do cafezinho com o arquiteto. Uma reunião em algum lugar, pode ser no próprio CAL se tivesse espaço, para reunir os arquitetos, para bater papo, conversar sobre mercado, fazer networking, trocar informação, trocar figurinhas. Esses pequenos eventos corporativos para realmente trocar ideia, como eu estava falando aqui do nosso advogado. Por exemplo,
A OAB, ela faz, pô, arraial do advogado. Eu acho sensacional. Pô, eles fazem um arraialzinho, pegam um lugar, botam barraquinhas, traz lá um grupo de dança e tem um evento ali para os arquitetos se divertirem. É algo que eu sinto falta de um pouco da inserção do CAL nesse sentido. Fazer eventos de happy hour ou de networking para os arquitetos. Interagirem entre si mesmo. Bora por parte. Eu estou no segundo ano dessa gestão. O primeiro ano foi pandemia, então não se esqueça. Aí, e o CAL-BR, que é o nosso CAL maior, ele abraçou mesmo a pandemia com todas as regras, né? Então não teve reunião em Brasília, não teve nada. Então a gente não tinha, como lá já tinha essa postura de não fazer nada, a gente também não vamos... Quiser puxar um pouquinho o microfone, que eu acho que está um pouco afastado. A gente também foi nessa vibe de não fazer nada, né? Fazer nada no que diz respeito a não poder fazer nada. Sim. Então a gente começou a se libertar um pouco, junho, Foi agora. Agora, então... E aquela coisa, tudo muito atropelado, né? Na outra gestão, que eu fiz muita coisa também, nesse foco de palestra, a gente tinha uma certa dificuldade de angariar público, se vou te ser sincero. Sim. A gente fazia divulgação, a gente fez muito evento ali no Bia Center, que é um lugar bacana, assim, você tem como estacionar, sempre os horários eram os horários bem tranquilos, 19 horas. Trouxemos empreendedorismo, geoprocessamento, fiz vários eventos, não foram poucos, não. E a gente tinha uma certa dificuldade, né? De botar 50 pessoas, 60. Para minha surpresa, esse evento que a gente fez agora recente, eu fiquei muito animado, assim, eu dei um gás. Eu vi que, agora sim, por quê? É a turma jovem. Sim. Então, isso foi uma coisa que caiu a ficha. Não estou dizendo que... Porque a turma que sai é a turma que tem mais fôlego para ir para esses eventos. Então, não adianta a gente... E outra coisa, eu percebi também que a palestra, quando ela é muito técnica, ela não é atraente. Uhum. Então, a gente vai aprendendo. Eu também tenho que me reinventar. E a gente, nesse atropelo também, de final de ano, ano passado, nossa Semana da Arquitetura foi muito cansativo, porque foram muitos dias. A gente também estava com pouca verba já. Então, a gente canalizou tudo só num dia, mas você está vendo que, na verdade, esses eventos todos que vão ter segunda-feira, ano passado, a gente fez em 2 dias. Por quê? Porque a gente fica com medo de o público de um dia não ser o mesmo do outro, entendeu? Então, um vai canalizando para o outro, porque o público é uma coisa importante, né? Dá uma energia boa. Não adianta você fazer um evento... E dar credibilidade para o evento, né? E ano passado, a gente fechou a programação, consegui no SESI, onde foi feita a vacinação, o espaço para a gente fazer uma brincadeira. Eu lembro de vôlei, né? De vôlei. Achei sensacional. Consegui chopp, o Fábio Naúz do Centro dos Conos cedeu um pagode, e foi pouca gente. E não era pago. A única exigência... Mas eu fiquei sabendo só depois que aconteceu, viu? Depois que eu olhei a foto, eu falei, uai, teve... Mas assim, eu imaginava que ia bombar, assim, e a exigência é que a pessoa fosse com a camisa do evento só. Sim. A nossa proposta na época é que essa camisa do evento, ela fosse tipo um ingresso para outras, uma caminhada. Só que a gente vai perdendo fôlego, entendeu? Sim. Aquela história. Eu sou assim, de acordo com o incentivo. Como eu tenho recente essa experiência, a gente já está na programação de ano que vem trazer um que está fazendo palestra também em alguns casos sobre a neuroarquitetura. São 2 temas que eu quero trazer, neuroarquitetura e marketing. Legal. Esses 2 temas eu acho que eles são atraentes para essa turma jovem. Sim. Que é a turma que sai da faculdade, que quer saber por onde ir, né? Como... Não, e a gente conversou muito isso com o Ulisses, principalmente, que esse pessoal que está vindo da faculdade agora, eu digo, esse pessoal que está entrando na faculdade agora, eles têm uma habilidade com as redes sociais muito maiores do que da nossa época, né? Apesar de que a gente tem, mas essa galera, parece que quanto a pessoa já nasce agora, melhor, né? Sim. E na minha faculdade, na UNDB, quando eu estudei, eu acompanho muito como é que está o ensino da arquitetura lá, né? E eu vejo que hoje o próprio curso de arquitetura tem uma rede social própria, né? Um Instagram, onde os próprios alunos que tomam conta. Então, eles postam o dia a dia do curso, as aulas, prova, evento. E eu acho muito legal porque você se sente dentro do dia a dia e você já vê que eles têm uma desenvoltura que eles, aplicando isso para o profissional deles, eles conseguem atingir um público muito legal, ter um alcance muito maior, porque eles já têm habilidade ali com o celular, com mexer nas funções dos aplicativos. Diferente da gente, né? Exato. Teve que aprender a mexer em ontem, tudo. Na visita... E a visita foi 9 horas da manhã, meio-dia, eu tava cheio de coisa nas redes sociais. E os meninos já entram na loja com é engraçado celular, que né? eles têm uma acessibilidade. Às vezes um objeto que eu passei e não percebi, aquilo vira uma postagem.
Eles tiram a foto daquilo ali, aquilo já é um comentário, entendeu? Já faz um vídeo. Rapaz, é uma habilidade muito eu diferente. acho bacana, eu tô falando que eu sou apaixonado por Exato, e eu acho isso legal, trazer, como essa tua ideia de fazer um evento, trazer alguém para falar de marketing, que é como eu tô te falando. Eu já trouxe da outra vez, mas eu acho que tem pessoas mais atuais hoje, assim. Sim. Já ligado por... Os arquitetos mais experientes já... Na tua época, quando chegou que tinham 3 arquitetos, 4 arquitetos, esse pessoal já tem uma carteira de clientes formados, então talvez eles podem acreditar que não é interessante eles aprenderem. Exato, porque eles já não é interessante para eles. Mas o pessoal que está se formando agora, que pô, tem um gás, é uma oportunidade para o Cal se sentir mais próximo deles. Trazer essa coisa de juventude, né, que é tecnologia, que é rede social, que é o que o pessoal gosta. Não sei se tu entende de tráfego pago, que é fazer aqueles postais patrocinados em Facebook, né? Eu estudei muito isso. Eu não entendo, mas eu sei que existe. Exato, eu estudei isso muito tempo e hoje a gente tem uma equipe que faz pra gente, né? Mas isso é algo que é um diferencial para os arquitetos, que hoje a maior reclamação de qualquer profissional autônomo é captação de cliente. Sim. Então, por que às vezes o Cal não pode trazer um gestor de tráfego, que é um profissional que trabalha com isso, para mostrar para o mercado como é que se faz uma campanha no Facebook? Né, eu até queria a ajuda de vocês, porque assim, lá no Cal a gente tá aberto a ideias, entendeu? Porque, como eu te falei, as ideias às vezes partem até da própria presidência. Eu quero chegar nessa parte de como é que faz para poder alcançar o Cal, porque eu acho que as pessoas podem achar que eu não vou no Cal porque eu não vou encontrar o presidente lá, eu não vou mandar um e-mail porque não vai me responder. Nem como dar sugestão porque eles não vão... Exato, como é que é a acessibilidade do Cal para inovação, né? Eu até me policio muito, porque eu acho que eu paro demais lá. Meu escritório é na outra quadra. Por exemplo, hoje eu ainda não fui no meu escritório, mas já fui no Cal. Entendeu? Sim. Daqui eu não sei nem se eu ainda vou poder ir no meu escritório. Talvez eu só vá no escritório amanhã. Então, eu tenho lá uma secretária eletrônica, se tiver uma mensagem, a pessoa deixou, nem ouvir. Entendeu? Então, assim, eu te digo certeza que eu estou sempre presente, se for a questão do presidente. Mas, assim, quando eu não posso atender, a turma lá também está sempre presente. O horário é de 8 às 2. E as pessoas que já testaram, tem um colega meu que agora não sai de lá, porque ele descobriu o espaço do arquiteto. Sim. O cara chega lá, um espaço bacana. Eu mesmo gosto de fazer reunião agora no espaço do arquiteto, eu não faço na minha sala. Inclusive, porque eu acho muito aconchegante. Como é que faz para agendar? Lá na própria página do site, existem as regras, mas eu posso simplificar aqui. Como ele é um espaço compartilhado, o layout dele é o seguinte, tem uma mesa de reunião de 8 cadeiras, tem 2 estações de trabalho, e tem 2 poltronas que eu uso para entrevista. Né? Tudo isso numa sala só. Então, é uma sala para ser compartilhada. Se você chega lá, no horário normal, tiver alguém, você não se incomodar, você vai sentar na mesa de reunião. Né? A mesa de reunião, se você quiser privacidade, ela tem que ser agendada. Que é o horário de 11 horas que a gente deixou. Mas assim, se a pessoa não agendou, aí já é sua. Entendeu? Porque o agendamento é só, por exemplo, se você marcar com o cliente, você vai ter que agendar. A pessoa tu marcar com o cliente lá e chegar no Cal e a mesa está ocupada. Se você agendar, é sua. Se você não agendar... 11 horas é só essa mesa específica. A gente deixou esse horário específico para o profissional que está sempre na rua, ele saber que até 11 está liberado. Sim. Então tu já tem a certeza. Senão ia ter conflito, né? Sim. E outra coisa, a vantagem do Cal também, que a gente falou no início, a questão da valorização, esse espaço, que foi uma ideia assim bem bacana, que foi copiada já por outros Cals. Muita coisa nossa é copiada, viu? Porque a gente é inovador. Por a gente é jovem, como eu digo assim, Cal jovem, todos são jovens, né? Mas assim, como o nosso é um básico, a gente tem que se reinventar todo dia. Tem que mostrar que trabalha, porque senão vocês já iam estar dizendo, pô, não vejo o Cal fazer nada. E já ao contrário, as pessoas veem o Cal hoje. Eu recebo muito elogio em WhatsApp de colegas. E ontem mesmo um dono da loja, que não é arquiteto, me mandou uma mensagem me parabenizando, não só por ter levado os alunos, mas pelo trabalho que eu tenho desenvolvido no Cal, que ele vê a rapidez com que funcionam as coisas, né? Então, assim, o objetivo desse Calwork é que eu sempre defendo a ideia, continuo defendendo, que o arquiteto ele tem que ser tratado como um profissional como outro qualquer, que tem horário, que tem agenda, que tem compromisso, que tem um custo, né? Então, o arquiteto, o cliente, ele sempre acha que o arquiteto que tem que ir até ele, e no horário dele. Então, eu sempre digo assim, se você pudesse impor o seu horário, para que ele não achar que você está sempre disponível para o horário dele. Sim. Vou dar um exemplo. Por exemplo, é aquele arquiteto que diz assim, eu tenho um cliente que só consigo ver ele sábado, 2 horas da tarde. Então, tu vai continuar atrapalhando o teu sábado, porque ele vai continuar usando as 2 horas da tarde. Porque eu te garanto que até 2 horas da tarde ele já fez tudo que ele tinha que fazer dele. Então, ele deixou aquele horário para ti. Faça ao contrário.
A pessoa não arranja horário para ir no dentista, no médico. O médico não arranja horário para mim. Pode ser meu amigo que for. Eu tenho que arranjar horário para ir no médico, para ir no dentista. Nenhum dentista vai abrir um consultório sábado, 2 horas da tarde para mim. Concorda? Então, essa mensagem eu passo no que diz respeito ao espaço que a gente criou. É por a pessoa, por arquiteto, profissional recém-formado que não tem escritório, para ele não ter que ir até o cliente. Combine com ele lá no CAU. Porque cria um vínculo. O cara vai ter que se deslocar. É muito cômodo o cara estar no escritório dele, você chegar lá com o seu notebook, com sua prancheta, com um estudo e mostrar para ele no escritório dele. O que é isso? Serviço a domicílio? Então, isso é já uma grande vitória. Se a gente conseguir educar o arquiteto recém-formado, esses procedimentos básicos, ele vai conseguir ser um pouco mais valorizado pelo cliente dele. Mas a partir do momento que ele não criar umas regras que são básicas para qualquer prestador de serviço, ele vai sempre ser desvalorizado. A valorização profissional começa aí, quando você se valoriza, né? Penso eu, né? Então, assim, não é ser também muito prepotente, muito cheio de regras. Tem que mesclar um básico, pouco. Né? Sim, mas assim, o cara diz, não posso 9, só posso 10. Você, aí você vai dizer, também eu não posso 10. Não, eu posso 10. Dê seu jeitinho. Mas você já ganhou um mérito aí. Só ele, né, achar um horário para lhe atender, já está bom demais. E aí você vai moldando o cliente. Eu já perdi cliente por causa disso, porque ele não tinha horário. Sim. Ele chegava lá no escritório, eu estava saindo para almoçar 1h30, 2 horas, ele já tinha acordado às 11 horas da manhã, tinha feito tudo que ele tinha que fazer, eu chegava lá 11h30 para... aí não dá. Então, aí você faz isso a primeira vez, faz a segunda e vira costume. Aí teve um dia que ele chegou, eu estava saindo, ele se chateou porque eu não quis voltar para atender ele. Eu digo, eu estou indo embora, vamos almoçar. Então, assim, isso já aconteceu comigo. Então, eu tiro as experiências que eu passo, não só aqui na conversa com vocês, em sala de aula, já tenho quase 30 anos de magistério, eu fui professor da primeira turma de arquitetura, vocês terem noção. Então, sempre primeiro, né? Então, eu sempre digo que as histórias que eu passo é porque eu vivi. Ninguém me disse, entendeu? São histórias vividas por mim. Então, acho que a questão, quando agora eu estou dando aula de arquitetura e construção, aí eu digo para meus alunos o seguinte, olha, quando vocês começarem a pegar obra, lembrem que vocês não entendem nada de obra. Façam essa lavagem assim, eu não entendo nada. Quem vai entender é o mestre de obra. Se vocês forem humildes, eu tenho um mestre de obra que trabalha comigo até hoje, que ele me respeita, eu respeito ele. Por quê? Ele sempre me elogiava, doutor, o senhor sempre tem solução boa, mas eu sempre faço uma seguinte pergunta para ele. Qual é a solução que você daria? Porque se você só der a sua e ele não tiver a participação, você não está valorizando o trabalho dele. E às vezes a solução dele é tão boa quanto a sua. E talvez a dele, juntando com a sua, vai ser melhor ainda. Perfeito. Porque vai ser perfeito. Vai juntar a prática com o que você acha que pode ser bom. Com conhecimento técnico. Bom, né? não. Então, assim, seja humilde. Você vai aprender muito com o seu mestre de obra. Então, a humildade, né? Hoje eu vi umas pessoas postando do jogador, né? Daquele... Já, como é o som? Que ele é muito humilde, o jogador que fez os 2 gols do jogo. O Richardson? Não, já. Richardson. O Richardson do Brasil. Pois é, eu já ouvi. Uns nomes complicados que eu nem decoro. Até porque eu não vejo toda hora, né? E aí, elogiando a humildade dele, né? Sim. Aí, às vezes, até se pergunta, será que ele vai conseguir manter isso por muito tempo? Porque a gente sabe que é uma coisa que o sucesso, às vezes, ele chega... Ele te arranca essa humildade. Parece que violenta a pessoa, né? Você deixa de ser aquela pessoa que era para ser... Deixa de ser humilde. Então, tomara que ele... Então, a humildade a gente vê em todas as áreas. Se você for uma pessoa humilde, você vai crescer, você vai aprender. Aprenda com os mais humildes, que eles têm muito. Na nossa área, então, eu trabalhei com meu tio, né? Então, os 3 anos que eu passei com ele, eu dizia para mim mesmo, eu estou aqui para aprender. Eu nunca fui lá pensando em ganhar muito dinheiro, nem de ser... Estou aqui para aprender. O que eu pude aprender com ele, eu aprendi. Porque a partir do momento que você é exigido no trabalho, você vai estar aprendendo. É como eu digo, para o estagiário, já dando uma mensagem para os alunos, né, para os estagiários. O bom escritório não é aquele que você chega e fica sem fazer nada. Se você se sentir explorado no escritório, demanda, graças a Deus, sinal que você está trabalhando. Né? Explorado em que sentido? Fazendo coisas ligadas à arquitetura. Né? Também, não servindo cafezinho. Não servindo cafezinho nem lavando banheiro. Né? Pelo amor de Deus. A gente vê histórias cabeludas. Né? Mas, por exemplo, lá no escritório, por exemplo, aqui passou o Renato, né, que estagiou comigo. Tem um que eu ia sugerir, que é o Marcos Guzmão, que eu fiz essa... Foi meu professor. Pois é. Esses 3 foram fazer palestra para os meus alunos. E vou deixar uma mensagem aqui bacana.
O Guzmão, que ele foi, eu sugiro que ele venha também, que ele tenha a mesma... Sim. Ele é um cara que ele abriu muito a minha mente pro empreendedorismo. Talvez ele nunca E ele é empreendedor. Talvez ele nunca nem saiba disso. Mas eu gostava muito dos comentários que ele fazia durante a aula, né? Ele falava muito da realidade do arquiteto. E eu gostava muito porque ele era um arquiteto que... Ele era muito pé no chão, assim. Ele não fantasiava a vida do arquiteto. E também ele não degradava a vida do arquiteto. Ele falava assim, olha, tem mês que eu ganho mais que um juiz, mas tem mês que se eu não tiver organização financeira eu vou passar fome. E isso ficava muito na minha cabeça sobre a organização financeira de escritório. E ele falava isso naturalmente, Ele é um arquiteto que vive da arquitetura. Exato. E ele falava isso naturalmente e pra mim isso entrava muito na minha cabeça. Assim como teve uma vez que ele falou assim, um bom arquiteto é aquele que ganha dinheiro junto com o seu cliente. Às vezes o cliente ele te pede para fazer uma kitnet. E não são clichês, são frases criadas por ele mesmo. Exato, e ele falava assim, um cliente às vezes me pediu para fazer talvez ali 10 kitnets, e eu falei que no projeto eu conseguia fazer 11. E falei para ele que se eu fizesse 11 ele me daria uma. E aí o cliente me deu e eu botei para alugar. Então foi um investimento. E eu fiquei com isso na cabeça de, pô, realmente faz sentido. O arquiteto ele tem que ser um empreendedor. Ele tem que ser às vezes mais empreendedor que arquiteto artista, né? Técnico ali, então ele tem que entender muito de finanças, de investimento. Então são coisas que eu acho muito interessantes. Aí os que foram na palestra foi o Luiz Fernando, que hoje que é meu gerente lá do CAL, que também foi aluno, estagiário, todos têm a mesma história. O Guzmão e o Renato, todos os três passaram lá pelo escritório, foram meus alunos, estagiários. Inclusive a maioria deles também foi monitor. Cada um deles participou de bolsa de iniciação científica. Mas assim, a mensagem que tanto o Renato, o Guzmão, o Fernando passou para a turma, que eu achei bacana, não foi proposital. Achei bacana porque eu escolhi os que eu conheço, né? Os que eu tenho acesso, os que eu admiro. Eles estão ouvindo isso. Então, o que acontece? Foi a mensagem, inclusive o Guzmão foi o que mais enfatizou isso. Que ele não teve empurrão, assim, ele não teve um berço de ouro, né? Não existe aquela coisa de que o arquiteto ele tem que ter nascido em berço de ouro, ele tem que conhecer o que é bom, o que não é bom. Ele foi atrás do prejuízo. Então, o que ele tem, ele conquistou por ele mesmo. Todos os três. Né? E o Ulisses, eu não tenho muito o que dizer do trabalho do Ulisses, porque ele foi meu aluno, mas eu nunca trabalhei com o Ulisses. Sim. Mas eu acredito que a história seja parecida, porque eu conheço a história dele de vida. Né? Então, acho que os quatro, já que são os quatro aqui que a gente está falando, são bons exemplos. Já que a mensagem também do podcast é essa, né? Eles trouxeram isso à tona, assim, mostrando para a turma que eles... Foi até um incentivo, porque essa turma era a turma de segundo período. Então, o menino de segundo período que está ali, ainda está naquela incerteza, não sei se eu quero, se eu faço. Então, ali ele teve um norte. Ali ou ele está na incerteza, ou ele está ou ele larga, né? Também com o E curso. foi até o Renato que me despertou a questão de levar eles na loja de imóveis. Por quê? Porque ele mostrou na palestra dele que a arquitetura dele está associada a interiores, que não necessariamente ele vai fazer. Mas ali ele botava na imagem dos projetos deles produtos atuais, que hoje a tecnologia permite. Você bota uma cadeira do Sérgio Rodrigues e ela está lá, a imagem da cadeira. E ele, como arquiteto, igual como ele vai estar na loja. Ele pode dizer para o cliente, olha, isso aqui é uma Sérgio Rodrigues. Se o cliente não souber, ele vai pesquisar e vai dizer, pô, aquele cara sabe quem é Sérgio Rodrigues, que cadeira é essa? Mas ele sabe quanto custa, né? Aí sim, mas assim, é porque ele falou, olha, quando eu fiz esse layout aqui, mostrando o mobiliário ocupando espaço, eu consegui vender o projeto para o cliente. Então ali ele passou uma mensagem que eu estava um tempão falando para a turma, que a arquitetura é um todo. Então você pode fazer uma fachada belíssima, né? Porque hoje em dia o 3D, essa tecnologia, né? E na hora não é uma casa funcional. Você não consegue vender a planta abaixo daquela casa, você só consegue vender a fachada. Na hora que você vai começar a mostrar o funcionamento da casa, você se perde. Todos eles, unânime. O Fernando, a palestra dele foi falar do BIM. Então ele foi mostrar uma experiência dele com outro recém-formado. Estou levando só os egressos da UEMA. Sim. E ele levou o outro egresso, que é o Gabriel, e eles mostraram como é que foi feito todo um trabalho em BIM, como é que foi a concepção do projeto, quais foram as dificuldades. E uma turma de segundo período que não sabe nem o que é BIM ainda, mas pelo menos ouviram, eles explicaram mais ou menos, guardaram na memória, lá na frente, eles já não vão estar tão analfabetos no assunto. Né? Desculpa a palavra analfabeto, mas é porque não são analfabetos quando a gente não conhece, não domina. Né? Então, assim, é legal isso. Assim, quando você perguntou a história do CAL,
O CAU e a faculdade me dão um gás danado, porque a gente vai ficando velho e a gente tem que conviver com as pessoas mais novas. E também são círculos de amizade diferentes. Então, como eu falei, eu não sei fazer só uma coisa. Então, uma hora eu estou com um grupo do CAU, outra hora eu estou lá recebendo vocês, porque a gente recebe muita gente, eu acho isso bacana, quando a gente tem tempo, né? Sim. Bate papo, contribui, tudo é network, né? E outra hora eu estou... É que nem assim, você começa o dia na academia, eu começo o dia na academia, é um grupo da academia. Sai de lá, já é um outro grupo. Aí você, né, já estou aqui com vocês, daqui a pouco já estou com outro grupo, já vou para um evento. E aí termina o dia enriquecido, né? Enriquecido, você falou com várias pessoas. Encheu a cabeça de ideias, Poxa, renovou é muito sentimentos. bom. E a turma jovem é uma turma que contribui sempre. Tu não é praticante de esporte? Não é praticante de Não, esporte? não é esporte, eu sou egoísta, eu só faço esporte individual. É. Então eu sou corredor, eu Aham. fiz natação, né, na juventude, hoje eu sou corredor, costumo correr na hora. Maratona também, essas Já coisas? corri 2 vezes na meia e faço academia. Então o meu esporte é mais Legal. aquele individualizado. Sim. Tá. Eu não sou do tipo que sai assim, vou jogar uma bola, vou jogar um vôlei. Hoje eu Se me luto... chamar pra tomar uma cerveja, eu vou. Hoje eu luto jiu-jitsu, mas joguei futebol americano, aquele de capacete Sim. e tudo, joguei por bastante tempo. E onde? Aqui? Aqui tem um time de São Leite, a gente disputava campeonato Eu sabia brasileiro que e tudo. existia. A gente treinava lá no Comando Geral da PM. Ah. Joguei por 3 anos. Ah. Só que aí achei que o meu corpo já não aguentava apanhar tanto, aí eu dei uma segurada. Mas eu tô muito feliz por tu ter vindo, Hermes. Eu queria já chegar um pouquinho perto do final, que tu deixasse algumas palavras para os alunos que estão se formando, contar para eles a tua experiência como entrou no mercado e deixar a tua mensagem tanto sobre o mercado de construção civil em geral, sobre as oportunidades que eles podem oferecer e principalmente mostrar como é que o CAU está de portas abertas para os arquitetos, tanto os já formados quanto os recém-formados. É isso, tu pediu muita coisa, mas deixa eu ver se eu consigo raciocinar um pouco. Assim, primeiro, eu acho assim que a gente tem que ter, em tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter determinação, né? Determinação, por exemplo, eu me formei em 86. Eu não consigo fazer o Não cálculo. faz a conta aí, são 30, eu já pago... De Renato e Ulisses eu consegui fazer rápido aqui. Até eu já perdi as contas, mas depois eles fazem ali, te passo ali a cola. Eu me formei em 86 em arquitetura e 87 em engenharia. Depois que eu me formei em engenharia, que eu vim trabalhar aqui, então meu foco foi trabalhar com esse meu tio, trabalhei 3 anos com ele, Braga Diniz, que foi um dos ícones da arquitetura aqui. E assim, mas eu sempre tive um objetivo, tive um foco. Eu acho que você não pode também com muita sede ao pote. Então você tem que abraçar tudo que a vida lhe oferece. Né? Aquela história, nada é por acaso, tudo vai acontecendo aos poucos. E assim eu fui fazendo. Né? Tive uma sociedade, aí depois a sociedade foi desfeita, tive que montar meu próprio escritório. A razão do nome Hermes Fonseca, né? na minha pessoa jurídica, né? Que está aqui o logomarca. A logomarca foi criada por mim. Né? Então o nome é porque eu achava que eu tinha que associar a minha empresa, como arquiteto é o talento da empresa, eu, modéstia à parte, eu achei que não ia cair bem, né? Até porque eu tinha já a história do meu tio, que a empresa dele também era o nome dele, Braga Diniz. Então eu sempre acho que o escritório de arquitetura, isso é uma opinião minha, né? Ela tem que estar associado ao profissional. Mesmo que naquela empresa tenham 10 arquitetos. Então ele bota Hermes Fonseca, arquitetos associados, mas você vê que a Hermes Fonseca é CIA. Então, quando eu faço um projeto, eu sempre cito os colaboradores. Né? Eu fiz recentemente o projeto do Mercado Central, que o Guzmão fez comigo, toda vez que eu cito, está lá o nomezinho dele, entendeu? Quando eu fiz o Forte, toda vez que eu citava, estava lá o nome de Roberto Furtado. Então, são os parceiros. Você não faz só. Né? Mas, assim, voltando para a mensagem que eu dou é a seguinte. Primeiro, você tem que saber que o que você faz é o que você gosta. Quando a gente faz o que gosta, não dá errado. Não tem como dar errado. E quando eu dou aula de metodologia de projeto, eu sempre digo o seguinte, o arquiteto, por trabalhar com criação, ele tem aquele período em que ele não produz nada, né? Você pega um projeto novo, aí você se questiona, porra, passei a noite todinha, não produzi nada. Aí eu sempre digo, não, você não produziu nada, você tinha que ter esse tempo. Né? O tempo sempre está na minha fala, né? Você tinha que ter esse tempo. Por quê? O tempo que você pensou, ele era necessário. Você tinha que pegar, porque o nosso cérebro ele armazena informações. Então, por isso que a gente... Se fosse rápido, assim, era fácil demais, fácil ser arquiteto. Rapaz. É o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, assim... Assim mesmo. E o que faz do arquiteto mais experiente ser diferente do arquiteto mais novo? Porque ele tem mais experiência acumulada, ele tem uma bagagem mais acumulada,
daí a vantagem de eu fazer essa parceria com os novos. Eu sempre faço essa parceria com os novos, porque eu dou o arranque e eles conseguem melhorar o arranque que eu dei, melhor do que eu. Porque aí vem a tecnologia. Com a história do BIM agora, né, com o BIM, que eu não sei mexer assim direito no BIM, no BIM, mas assim, o BIM, a arquitetura, ela nasce junto com as engenharias. É fantástico o BIM. Que seria outro podcast. Sim. Aí você já ia sugerir chamar o Rogério Lima para vir aqui, né? Então, assim, mensagem, determinação, coragem e uma coisa muito, muito importante de tudo na nossa vida que eu passo com meus filhos, honestidade consigo mesmo e com os outros. Seja honesto, assim, não cobrar de si, não cobrar dos outros, né? Não seja, eu vou cobrar mais caro porque aquele cliente tem dinheiro. Não faça isso. Ele é um cliente como outro qualquer. Como se você não puder cobrar tão caro por um mais humilde, não cobre tão caro. Uma vez eu fiz um projeto para uma senhora lá da Ilinha, que ela bateu no meu escritório. Nunca viu a minha placa, subiu e queria que eu fizesse um projeto da kitnet dela, lá na Ilinha. Eu tinha um estagiário, peguei, o estagiário não custa tanto, né? Aí nessas horas eu chamo o estagiário para me ajudar, né? Porque eu tenho que pagar para desenhar. E já o estagiário está dentro da empresa, já ganha aquele X para... Aí eu chamei, fiz o projeto, a mulher deixou uma galinha depois para mim. Por quê? Porque eu não quis cobrar. E ela chegou com uma galinha viva lá no escritório. Achei tão... Assim, eu não ia recusar a galinha, né? Eu levei para casa. Mas assim, é uma coisa interessante, porque você tem uma... Coração, ela né? queria pagar, porque ela ficou satisfeita com... E também eu não deixei de fazer. Eu não sei se hoje eu teria todo esse tempo. Aquela história, né? A gente quer fazer tudo, mas assim... A mensagem que eu dou é essa, honestidade em todos os sentidos. Honestidade no que você gostar de fazer arquitetura, você gostar de fazer o que faz e ser responsável em tudo que você faz. Uma coisa também que eu sempre digo, prezar pelo seu nome. É aquela história. É uma das coisas que eu prezo, eu aprendi com meus pais, digo isso para meus filhos. Eu não sei se eu estou falando demais assim, mas eu acho que meu nome, assim, as pessoas elas não falam assim. É difícil falar e dizer, mas ele é careta. Eu acho que não vai ocorrer isso. Eu espero que não, porque eu não trabalhei para ter essa imagem. Sim. Eu trabalhei para ter uma imagem ao contrário. Uma pessoa responsável, pontual, competente. Como professor, eu procuro ser o mais leal possível. Eu acho um absurdo aquele professor que falta aula, que não dá aula, que não tem um compromisso com o aluno. Se vocês forem fazer uma apanhada assim, vão perceber que o meu histórico com os alunos é um histórico de professor que deu conta do recado assim. Em que sentido? Ele fez a parte dele. Se os outros não estão fazendo, isso aí não me interessa. Então, o nome é uma coisa... O nome não tem preço, né? Assim, vocês já devem... Vocês estão aqui cavando o nome de vocês. Vocês estão criando uma imagem, é um trabalho, né? É uma semente. Né? Aí, dessa semente, eu já estou me oferecendo para trazer o Cal aqui, né? Para vocês darem um suporte que nós... Porque eu tenho... O que vocês não têm, e vocês têm o que eu não tenho. Entendeu? Eu acho que é por aí que a gente... Eu acho que é a soma. É a soma. Então, eu não tenho um fundamental. estúdio desse. Aí eu já tenho a possibilidade de ter convencimento, a facilidade em fazer... A gente pode fazer uma mesa com mais de um aqui, ia ficar muito mais interessante, um bate-bola, né? Bate-bola aqui. Que a gente vê nesses programas que tem de entrevista, né? Eu acho assim, fica muito cansativo só eu aqui falando. Eu acho que ficou cansativo. Ninguém vai assistir até o final. Assiste, acredito. Mas assim, quando você junta mais de 2, 3, sempre rola uma piada. Tem um arquiteto que vocês tinham que chamar, que é o Flávio Salomão. O Flávio Salomão é uma figura. Vascaíno eu ia fazer questão de estar aqui junto. Entendeu? Eu vou convidar ele. Não, isso que eu estou te falando. Nesse aspecto, eu como Cal, eu posso te ajudar em que sentido? A gente pode formatar para criar um padrão. Pelo menos numa época, assim, para o pessoal já ficar interessado. Porra, quem será o entrevistado de hoje? Já fica o convite, porque como é que tá funcionando o nosso podcast? No começo a gente ia convidar pessoas, mas depois a gente mudou e começou a selecionar temas que a gente achou que seriam relevantes para os estudantes e para os profissionais. E ficou mais fácil de encontrar as pessoas baseado no tema. Que aí a gente encontrava o tema e buscava alguém que fosse especialista naquele tema. Então depois eu vou te mandar a lista com os temas que a gente tem. E aí, olha, então, já que você puxou o Cal, o Cal são poucos conselheiros. Então, a gente pode conversar sem ser no programa, né? Mas assim, tu pode depois ir lá no Cal e a gente pegar uma sugestão dos conselheiros do Cal que poderiam vir. Que são pessoas que a gente já sabe, até te digo assim, o perfil de cada um e de que forma tu pode, cada um tem o seu potencial. Se você botar 5 aqui numa mesa, você vai ver que cada um vai trazer uma mensagem diferente.
Sim. de forma bem positiva e falando de arquitetura. Maravilha. Tem um cara lá do Mato Grosso que foi presidente, já que tu falou sugestão de eventos. Se você quiser me ajudar, eu faço, né? Ele fez uma prática lá em Mato Grosso de toda sexta-feira era arquitetura cultural. O que era aquele, porque é o seguinte, você não consegue chamar arquiteto só para palestra. Uhum. Mas se já tiver um começo web, o cara já vai. Se tiver um atrativo, ele já vai. Então ele conseguiu, cada sexta-feira, a gente sempre encontra um arquiteto que toca um violão. Por exemplo, o Panda. O Panda foi aluno nosso da UEMA, só não conseguiu se formar. Sim. Mas é um músico, né? Assim, você sempre consegue alguém que toca um violão, que toca faz alguma coisa. E ali, de quebra, ele sempre pegava uma palestra com alguém, homenageava algum arquiteto, dava um jeito de naquele dia ter alguma premiação. Aí ele conseguiu fazer uma sexta cultural da arquitetura. Aí aquilo virou um hábito, entendeu? A gente vai conversar, tô com mais ideias legais aqui já. Então, Hermes, mais uma vez, querido, obrigado, foi um prazer. Eu acho que foi um dos episódios mais enriquecedores e esclarecedores. As dúvidas que eu te perguntei aqui eram dúvidas minhas, como estudante, como profissional, e de amigos meus que quando eu falei assim, pô, quero levar o Hermes lá, e o pessoal, pergunta pra ele isso, pergunta pra ele Por que eles não ligam a perguntar pessoalmente? Justamente, talvez por esse medo da inacessibilidade que o Cal pode ter. Não existe então, isso. eu acho que vai ser bem legal agora tu mostrar que o Cal ele realmente é amigo da sociedade, é amigo dos arquitetos, e que vocês querem, de fato, estar mais próximos da gente, né? Isso é muito legal. Então, pro pessoal que está assistindo, se inscrevam no canal, deixem o like, deixem os comentários, não esqueçam também. mandem para os amigos arquitetos e engenheiros, empreendedores da construção civil em geral. Comentem, mandem sugestões de novos convidados, a gente está muito aberto a receber gente. Quem quiser patrocinar, a gente também vai poder pagar os custos do escritório, tem equipe para bancar também. A gente está aberto a patrocínio. E é um prazer, e mais uma vez, Ana, foi um prazer te ter aqui. Um prazer também. Hermes, mais uma vez, Obrigado. foi um prazer. Espero te convidar mais vezes, tanto como arquiteto, como engenheiro, como corretor e como membro do CAL. Tá bom? Então, gente, tchau e até a próxima. Tchau.